Bom dia, segunda-feira, 23 de março. Começamos a segunda semana do nosso combate ao coronavírus. Este é um espaço aberto pelo jornalismo da Globo para tirar as suas dúvidas sobre a Covid-19. Como se pega, como se passa, como se proteger. Porque tão perigosa quanto a expansão rápida de um novo vírus é a desinformação. Para diminuir a velocidade do avanço da doença, aumentaram ainda mais as medidas do chamado distanciamento social. A recomendação agora é bem clara. Quem puder, fique em casa, principalmente os idosos e aqueles que sofrem de alguma doença crônica, como hipertensão, diabetes. Isso porque o Ministério da Saúde considera que todo o Brasil tem a chamada transmissão comunitária, ou seja, o vírus já está circulando. Não é mais possível saber de quem para quem o vírus passou. Portanto, repetindo, quem puder, fique em casa. Hoje é um dia especial porque está começando a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Essa campanha foi antecipada exatamente por causa da doença Covid-19. A vacina contra a gripe não atua contra o novo coronavírus, mas ela combate outros vírus da família influenza. E essa imunização, gente, é importantíssima, porque quando a população está vacinada contra a gripe, um número bem menor de pessoas vai ter sintomas como febre, tosse, para não confundir com quem pegou o coronavírus e pode desenvolver os mesmos sintomas. Ou seja, com a população vacinada contra a gripe, fica mais fácil diagnosticar, descobrir a Covid-19 naquela pessoa. A gente também tem repetido aqui. Esse é um programa de emergência feito com a sua colaboração. Portanto, manda para a gente a sua pergunta. Isso é fundamental. Pelas redes sociais, usando a hashtag O Jogo da Velha, Pergunta Corona Tudo Junto. Pergunta Corona Tudo Junto. Toda a Globo está empenhada nesse esforço para levar informação de qualidade a você. Na semana passada, nós recebemos a orientação de que nossos convidados aqui no estúdio deveriam ficar um pouco mais distantes. No programa seguinte, eles ficaram mais afastados, garantindo uma distância segura. E hoje realizamos algumas adaptações aqui no estúdio, na nossa bancada, que ficou maior e está todo mundo à vontade, com um bom espaçamento entre a gente aqui. E agora eu aproveito para apresentar os nossos convidados de hoje aqui no nosso estúdio em São Paulo. Os pediatras e infectologistas Renato Cury e Marco Aurélio Safadi. Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui no nosso estúdio. A campanha de vacinação contra a gripe vai ser dividida em etapas e eu vou aqui para o nosso telão mostrar que etapas são essas, como você deve saber para se proteger da gripe. A vacinação começa hoje, dia 23 de março, com pessoas para mais de 60 anos e também trabalhadores, profissionais da saúde. Essa é a do dia, agora sim, dia 16 de abril. Os doentes crônicos, profissionais de educação, professores da rede pública e da rede particular e também profissionais das forças de segurança e de salvamento, policiais e bombeiros. A última fase começa no dia 9 de maio para os demais grupos. Vai priorizar crianças de 6 meses até menores de 6 anos, pessoas acima de 55, gestantes, mães no pós-parto, pessoas com deficiências, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens que estejam sob medidas socioeducativas e também os adultos que estiverem presos. No ano passado, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 5.800 casos confirmados, com 1.122 óbitos pelos 3 tipos de influenza. Ou seja, 1.122 pessoas morreram ano passado por causa da gripe. Por isso que é tão importante as pessoas que estão naqueles grupos ali se vacinarem. Neste 23 de março, dia em que começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe, vamos direto até Brasília para falar com o nosso repórter Fabiano Andrade, que vai dar os detalhes dessa campanha. Fabiano, como sempre, bom dia para você. Bom dia para você, Márcio. Bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. Olha, pelo menos aqui no Distrito Federal, a adesão tem sido maciça a essa campanha de vacinação. Os postos de saúde abertos aqui na capital estão recebendo muitos idosos desde as primeiras horas do dia. Eu estou em um dos postos aqui, fica na região central de Brasília. A vacinação está ocorrendo lá na parte de trás, distante de onde nós estamos, propositalmente, claro, para que a gente não circule no meio dos idosos que estão aqui. Essa campanha de vacinação em todo o Brasil deve
deve atingir cerca de 67 milhões de pessoas. Para isso, o Ministério da Saúde comprou 75 milhões de doses da vacina. E como você bem disse na abertura do jornal, e o Ministério da Saúde tem também batido nessa tecla, a campanha de vacinação não é contra o coronavírus, mas sim contra os demais sintomas do vírus da gripe. E isso já ajuda e muito, segundo o Ministério da Saúde, a reduzir a pressão sobre os hospitais. As pessoas que estão com sintomas de gripe procuram a rede pública e, se elas estão vacinadas, elas procuram menos, e também facilita o diagnóstico por exclusão. Aqui no Distrito Federal, para evitar a aglomeração de pessoas nos postos de saúde, a campanha para os profissionais de saúde começa só a partir da semana que vem. E os postos aqui estão vacinando por ordem alfabética. Hoje, por exemplo, são só os idosos com as letras de A até a letra E. Isso apenas aqui no Distrito Federal, foi uma medida tomada aqui para evitar a aglomeração de pessoas. Como você disse, essa primeira etapa da campanha é voltada para os idosos e também para os profissionais de saúde no restante do Brasil. A campanha vai até o dia 22 de maio e no dia 9, nós teremos o dia D com todos os 41 mil postos de saúde abertos em todo o Brasil para reforçar essa importância da campanha de vacinação contra a gripe. Márcio. Muito bom, Fabiano. Fabiano destacou aí a questão da ordem alfabética. Alguns idosos vão vacinar de acordo com a primeira letra do nome. Isso vale para o Distrito Federal. É importante saber se no seu estado vale esse tipo de orientação. Fabiano, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar. O estado de São Paulo pretende vacinar quase 5 milhões de idosos. A orientação é não deixar que se formem filas nas unidades de saúde. Na Zona Sul de São Paulo, tem até drive-thru da imunização. A repórter Luísa Vaz mostra como isso funciona só de carro, né, Luísa? Bom dia para você. Bom dia para você e a todos, Márcio. Essa é uma estratégia dessa unidade básica de saúde aqui na Zona Sul para tentar evitar as filas e aglomerações. Como é que funciona? O pessoal vem de carro e os profissionais da área de saúde estão posicionados para aplicar a vacina contra a gripe. Eles estão organizando o trânsito aqui, tem um corredorzinho isolado. Então o profissional chega e vacina o paciente dentro do carro, não precisa nem descer. Ou seja, toma a vacina e corre para casa, porque é importante a gente reforçar essa questão do isolamento social. Essa medida é muito importante para combater o coronavírus. Mas para se imunizar contra a gripe, toma a vacina, não desce do carro, tá tudo certo, é só voltar para casa. Aqui também nessa unidade foi adotada uma outra estratégia. Quem não tem carro, vem a pé, tem um posicionamento de fila para ficar. Eles fizeram um X no chão, demarcando um espaço de 1 metro entre um paciente e outro, para justamente evitar as aglomerações. Na cidade de São Paulo, especificamente, além das 468 unidades de saúde que estão atendendo com a campanha de vacinação, a Prefeitura vai usar também espaços como escolas, clubes e igrejas, que costumam ser espaços mais amplos, justamente para evitar a aglomeração de pessoas. Não precisa correr, não precisa encarar a fila. De acordo com a Prefeitura, tem dose da vacina para todo mundo. Então, antes de sair de casa, dá uma ligadinha na unidade. Se estiver muito cheio, nem vem, deixa para depois, mas garante a vacinação. Márcio. Pois é, não precisa todo mundo correr no primeiro dia para tomar vacina. Luísa, muito obrigado. Eu começo perguntando isso aqui para o nosso entrevistado. Doutor Renato, todo mundo já sabe, falamos muito disso, mas vamos frisar isso, vamos reforçar isso. Qual é a importância de tomar essa vacina contra a gripe? A vacina da gripe é... Bom dia, Marco. Bom dia, Márcio. Obrigado pelo convite. É muito importante hoje a gente proteger contra esse outro vírus que nós vamos ter uma correlação, uma circulação ao mesmo tempo. Nós vamos circular daqui a pouco, começa a temporada do vírus da gripe e nós vamos estar com o vírus, com o coronavírus também circulando. Então, nós conseguimos diminuir os casos de influenza, da gripe, diminuir consulta, diminuir internação, diminuir mortes. Se mostrou mais de 1.000 mortes nós tivemos no ano passado pelo vírus influenza. Isso vai trazer um alívio para o nosso sistema de saúde muito grande. Uma doença muito importante, especialmente nesses grupos de risco que são alvos da campanha. Outro dado importantíssimo é essas pessoas vacinadas, uma vez que adoecem com alguma doença respiratória, a gente vai poder... Bom, o indivíduo é vacinado, provavelmente ele já não está com influenza, é mais fácil a gente pensar em excluir uma doença ou outra. Então, vacinem-se. Essa recomendação de vacinação é muito importante, porque esses grupos mais vulneráveis, crianças menores de 6 anos, idosos, portadores de doenças crônicas e grávidas, principalmente esses adoecem com maior gravidade. O grande desafio é esse, numa situação onde a gente está pedindo para todo mundo se isolar, chamar os idosos, justamente os mais vulneráveis, para tomar vacina. Então, a coisa tem que ser organizada.
filas evitar, distância entre as pessoas. Não é todo lugar que dá para fazer dentro de carro, não é toda a população que tem carro. Temos que pensar em nos estruturar para a campanha ser um sucesso. Pois é, e talvez se não houver estrutura no posto de saúde, as pessoas mesmo têm que começar a se organizar, porque, quer dizer, tem uma fila, mantém um metro de distância, dá alguns passos para trás, porque na fila a gente pode se contaminar também. Evidente, né? Eu acho que, vamos dizer, como o Renato colocou, há benefícios inequívocos da vacinação de gripe no que diz respeito a prevenir contra essa infecção. Não há dúvida nenhuma disso. Nenhuma dúvida. Você mostrou um dado interessante, Márcio, que acho que vale a pena comentar. Houve ano passado 5 mil casos de influenza. Importante frisar, 5 mil casos de hospitalizações pelo vírus influenza. O número de casos de infecções pelo vírus da gripe a gente estima que aproxime-se de alguns milhões de indivíduos. Então, uma pequena porcentagem hospitaliza e, infelizmente, alguns morrem. Voltando a repetir os números, lá, 5.800 casos confirmados. Quer dizer, aquelas pessoas que tiveram um caso mais grave tiveram que ir para o hospital. Exatamente. Mas uma gripinha, todo mundo pode pegar. Exato. Se tratando de gripe, naturalmente. Mas 1.122 óbitos é muita coisa. Que é um número significativo. Lembrar que a vacina de gripe, ela, vamos dizer, diminui muito a chance do indivíduo ter gripe e principalmente de complicações. Não é uma vacina que isenta o vacinado de ter gripe. Há casos que podem ocorrer, mas o mais importante ter em mente é que ela vai diminuir muito as complicações. E a sua mensagem ali, Márcio, creio que talvez seja fundamental para quem nos escuta. Então, aqueles que não dispõem da possibilidade de ir de carro, etc., e que têm que enfrentar, portanto, filas, aglomerações, etc., neste momento que é particularmente, vamos dizer, sensitivo, a Secretaria de Saúde disponibilizou locais que vão evitar essas aglomerações. Importante que as pessoas compreendam que elas devem respeitar, vamos dizer, esse espaço entre uma e outra, para que diminua o risco de exposição ao Covid, vamos dizer, a essa doença que a gente tem hoje circulando. Talvez é descobrir esses locais, né? Existem escolas abertas nos pátios, essa vacinação vai ser dada assim, exatamente para evitar aglomeração, evitar locais fechados. A ideia também é, o drive-thru é uma excelente ideia. Vacinação em domicílio, né? Algumas farmácias vão fazer isso também, quer dizer, descobrir esse local que esteja mais vazio, seja mais aberto, não obriga a pessoa a ficar tão fechada, tão, digamos, enclausurada para receber a vacina. O Ministério da Saúde publicou um informe exatamente orientando os municípios para isso, para que sejam criativos nas suas estratégias. Utilizem as escolas que estão fechadas, as igrejas, os clubes, áreas abertas, distanciamento, vacinação em domicílio, drive-thru, enfim. Essas estratégias têm que fazer parte hoje da nossa cabeça de como evitar aglomerações. É que a vacinação em domicílio, é bom prestar atenção também na sua região, porque tem muito golpista por aí. Já começaram a usar um golpe falando que, vamos fazer teste na sua casa, deixa a gente entrar. Imagino que já possa ter gente falando, vou vacinar você, deixa eu entrar. Tomar muito cuidado com isso. É importante, se alguns estados estiverem usando essa política de vacinar em casa, que façam uma divulgação, que mostrem como isso vai ser feito, como isso vai ser anunciado à população. Estamos aqui para isso. Queremos mostrar esses bons exemplos, que os estados nos procurem para mostrar isso. Ao longo desse nosso programa, doutores, pessoal de casa, a gente vai continuar falando sobre a importância da vacinação contra a gripe a partir de hoje. As secretarias estaduais de saúde contabilizam 1.620 pessoas infectadas pelo coronavírus em todo o Brasil. Os números estão no nosso telão. Números confirmados pelas secretarias estaduais de saúde. 1.620 pessoas contaminadas, infectadas pelo coronavírus. E até agora, 25 óbitos. A grande maioria desses óbitos aqui em São Paulo, 22 óbitos, 3 no Rio de Janeiro, e isso pelos números oficiais totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. Falando agora no atendimento às pessoas que, porventura, vão ficar doentes, vão ser infectadas pelo coronavírus. A Unicamp montou 3 tendas para atender a população com suspeita do coronavírus. O repórter Paulo Gonçalves está por lá e mostra os preparativos para um funcionamento desse serviço. Paulo, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Olha, as tendas foram montadas em frente ao pronto-socorro do Hospital da Unicamp. 3 tendas, como você disse, elas tinham sido higienizadas, tiveram hoje pela manhã uma segunda higienização e a previsão é que os trabalhos comecem aqui a partir da tarde. 3 médicos e 8 enfermeiros, inicialmente, vão trabalhar nessas tendas montadas pelo Exército. Nesse momento, a gente vê aqui a equipe médica reunida para falar justamente sobre esses trabalhos. Por enquanto, as pessoas que chegam para a triagem são atendidas num container que foi montado aqui também no Hospital da Unicamp.
A partir de hoje, as cirurgias eletivas, aquelas que não são emergenciais, estão suspensas, assim também como as consultas ambulatoriais. Por isso a gente vê um número muito reduzido de pessoas aqui hoje do que a gente está acostumado. Campinas tem 9 casos confirmados de coronavírus e também só serviços essenciais estão funcionando, farmácias, supermercados e os serviços médicos. Em São Paulo está sendo montada um hospital de campanha. Um hospital de campanha que vai ter capacidade para 202 leitos, cerca de 80 pessoas estão trabalhando nesse projeto, mais de 6 mil metros quadrados de tenda e a previsão é de que esse trabalho termine no dia 10. As cidades se mobilizando aí, viu, Márcio? Ok, Paulo, muito obrigado pela sua participação, entrando ao vivo de Campinas para a gente, mostrando a montagem desses hospitais de campanha, dessas tendas. Tem muita gente ali aglomerada ali atrás, mas acredito que seja gente da equipe de saúde, explicando, treinando como vai ser esse atendimento. Doutor, qual é a importância dessas tendas, desses hospitais de campanha? Já tentando evitar a superlotação dos hospitais? Eu acho que, vamos dizer, esta pandemia... o Brasil, como teve oportunidade de observar esses casos após alguns países, a gente pode se valer das boas experiências, das experiências exitosas no que diz respeito ao combate a essa doença. E uma das experiências exitosas, que foi basicamente da China, o primeiro país onde houve o registro de casos, foi a rápida montagem de um hospital que serviu de base para atender aqueles indivíduos que de fato precisavam, vamos dizer, de um leito de terapia intensiva, do uso de respiradores, o que se mostrou crucial para diminuir a letalidade, ou seja, o risco de morte, principalmente naqueles indivíduos de maior idade, que é onde a gente tem observado as maiores complicações. Então, acho louvável que essas iniciativas de saúde pública que a gente está vendo aqui, de antecipar, vamos dizer, um problema que é provável que surja, disponibilizando para a população a possibilidade de nós termos mais leitos de terapia intensiva e, junto com isso, essas unidades que a gente está distribuindo, como essa de Campinas, que servem de orientação para a grande maioria dos casos, que vão ser quadros leves, gripais, que precisam de orientação. A população precisa entender quando que ela deve se preocupar com o indivíduo que está, vamos dizer, com esses sintomas do Covid. Porque desafogar o sistema vai ser fundamental. Eu lembro de 2008, eu morava no Rio de Janeiro, na época da epidemia de dengue na cidade do Rio de Janeiro, montaram-se hospitais de campanha, essas tendas de atendimento, em frente aos hospitais. Os hospitais estavam lotados e as pessoas recebiam atendimento nas tendas. Em frente ao Souza Aguiar, que é um dos hospitais mais procurados da cidade, fica no centro da cidade, havia uma tenda gigantesca que também ficou lotada. Essa é a perspectiva, ou essa é a ideia desse tão duro momento que nós estamos vivendo, desse distanciamento social, né, Márcio? A gente quer diminuir, desafogar os hospitais, poder atender com mais qualidade, especialmente os pacientes graves, né, os pacientes que vão precisar ser hospitalizados no sistema de saúde que tem sua capacidade limitada. Nós já trabalhamos com UTIs lotadas normalmente, com os casos de acidente, de doenças coronarianas, de problemas de AVC, que toda a população sofre todo dia, vai continuar, né? Essas doenças vão continuar precisando de assistência e soma-se a isso uma quantidade esperada muito grande de indivíduos hospitalizados e graves. Então, porque o número que nós temos, desculpa cortar o senhor, o número que nós temos do Ministério da Saúde são 55 mil leitos de UTI. Quem vê pensa, nossa, quanta coisa, mas muitos desses leitos já estão ocupados. Lógico. Com outras doenças. Perfeito. Que vão continuar existindo, né? Vão continuar existindo. Então, nós só temos uma saída de conseguir dar um atendimento minimamente de condição para a população no número muito alto de casos. É diminuir a velocidade de número de casos novos, né, de introdução. Então, essas medidas duras, tão duras para a nossa comunidade, todos ficarem em casa, para a economia, tanto desemprego pintando aí, tanta gente fechando o seu negócio, as portas, são medidas realmente muito pesadas hoje para todos nós, só tem esse objetivo. O isolamento é uma dessas medidas e o reforço na higiene é outra medida importante para tentar segurar a doença. Muita gente reclama que está difícil encontrar álcool gel no comércio. Mas é preciso lembrar que uma das principais medidas de prevenção indicada pela Organização Mundial de Saúde é lavar bem as mãos. Por isso, vamos até o Rio de Janeiro ao vivo com a repórter Larissa Schmidt. Larissa, bom dia para você. Oi, bom dia, Márcio, bom dia a todos. O sabão é o padrão ouro de higiene e para conversar a respeito de qual é o melhor sabão, como lavar a mão, reforçar essas informações, a gente está aqui com a Simone Reis. Ela é enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do município, aqui da Secretaria de Saúde do município
do Rio de Janeiro e vai nos ajudar com essa questão. Tudo bem, Simone? Muito obrigada. Em primeiro lugar, temos aqui um pote de sabão. Que sabão é esse? Bom dia. Esse sabão aqui é um sabão neutro, que é o mais indicado para a higienização das mãos. É o sabão mais simples que tem. É o mais simples que tem. A gente tem aí um sabão líquido. O que é melhor? Sabão líquido ou sabão em barra? Olha, o melhor seria o sabão líquido, para evitar contaminação. Mas na falta dele, nada impede de você utilizar o sabão em barra e até mesmo um detergente. Um detergente. A Simone é enfermeira. Ela no hospital diz que sempre usa aqui o sabão líquido. Acho que a gente pode continuar essa nossa conversa lavando a mão. Sim. A gente já explicou várias vezes aqui qual é a recomendação para lavagem. O nosso foco é justamente sabão. Mas enquanto isso a gente vai lavando a mão, eu vou colocar aqui, ó. Primeiro a gente abre a torneira. Isso. Vamos abrir a torneira. Molhar as mãos primeiro. Molha as suas mãos primeiro. Opa! Vamos lá. Primeiro você molha e aí você vai utilizar uma quantidade suficiente de sabão. E aí vamos lá. Tudo bem eu botar a mão aqui em cima? Tudo bem, você vai estar lavando as mãos após. Você vai espalhar o sabão, né? O sabão que você tiver na palma da mão. Vai fazer o dorso. Sempre lembrando que o sabão ele tem uma ação adstringente que retira gordura e é aí que a gente consegue o quê? Matar o vírus, porque o vírus ele tem gordura na sua parede da célula. Então o sabão mais simples mata o vírus. Mata o vírus pela ação que o sabão tem, adstringente. Então o sabão antisséptico ele funciona também, mas o sabão normal mata o vírus sem problema nenhum, né? Qual é a questão do detergente? Sabão neutro, como é que eu encontro em primeiro lugar? Eu tenho que olhar, assim tá escrito, sabão neutro. Ele vem identificado no rótulo. Porque muitas vezes as pessoas olham, por exemplo, o detergente e vem um detergente transparente ou branco e acha que sabão neutro tem a ver com a cor. E, por exemplo, tem detergente amarelo que é neutro. Então você tem que procurar neutro, né? Identificação no rótulo. Aqui a gente vai então lavar e, Simone, me explica o seguinte. Quando a gente está numa torneira pública, o que a gente deve fazer para depois da mão higienizada não tocar na torneira, né? Você, com a mão ensaboada ainda, você vai lavar. Lava a torneira? Lava a torneira com o sabão. Isso se eu estou em casa? Isso, em casa. Você... então eu posso pegar aqui mais um pouquinho e esse sabão mesmo faz a higiene necessária? Isso, e aí você vai enxaguar e depois enxágua as suas mãos. Ah, entendi. Eu posso fazer isso também no início do processo? Pode ser. Você estava me explicando, né? Você lava no início, aqui a torneira, lava a mão e no final... Você pode fechar, porque a sua mão vai estar limpa e a torneira também. Você não estiver na rua, então é melhor eu pegar o papel toalha e fechar a torneira com o próprio papel toalha. Fechar a torneira. Mas em casa, você vai utilizar a toalha, né? Uma toalha de pano. É importante que essa toalha seja sempre seca. Aquela toalha úmida, para todo mundo enxugar a mão, não é o mais indicado. É importante que ela esteja seca e, de preferência, seja individualizada. Agora, por exemplo, a recomendação é não passar as mãos no rosto. E a gente usa muito dessas toalhinhas para secar a mão e secar o rosto. Pode ser a mesma toalha em casa? Olha, o ideal seria toalhas diferentes. Então tem bastante toalha em casa, né? Se possível. Mas isso é o ideal, né? É o ideal. O principal é que ela esteja seca. Seca, porque uma toalha, um tecido úmido, ele é fonte de contaminação também. E aí você tá com a mão limpa e vai recontaminar sua mão numa toalha úmida. Tá, ok. Agradeço muito a tua presença. Obrigada. Sabão neutro, lava a mão, é o mais barato que tem. A Simone aqui está recomendando o líquido, mas ela trabalha em hospital. É importante no hospital que seja o líquido, mas em casa o sabão em barra também serve. Não precisa gastar muito dinheiro. Um sabão normal, mais básico que existe, já vai lavar sua mão. Márcio. Larissa, dicas importantíssimas neste momento. Muito obrigado. Agradeço também a sua entrevistada aí. Ainda falando de limpeza, o doutor Alberto Chebabo, infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele fala agora sobre os cuidados com as toalhas. A Larissa chegou a mostrar um pouquinho disso. Vamos aprofundar um pouco mais isso. Toalhas, principalmente as de rosto. O maior problema nos utensílios domésticos realmente é a toalha, principalmente a toalha de rosto, que é onde todo mundo utiliza, né? Então, lavar a toalha de rosto, trocar a toalha de rosto com mais frequência, né? E, principalmente, separar as toalhas de rosto, os utensílios, de quem está sintomático respiratório, é uma das medidas mais importantes para reduzir essa transmissão dentro da residência. Não há necessidade de trocar todo dia, né? Mas aumentar a frequência, a cada 3, 4 dias você trocar aquela toalha, talvez seja interessante.
trocar a toalha em casa de 3 a 4 dias, lavar muito bem as mãos, coisas que a gente esqueceu com o tempo de fazer, né, doutor Marco? Como é que a gente chegou a esse ponto? Eu acho que 2 pontos me parecem importantes aqui, Márcio. O primeiro é que a gente, vamos dizer, tenha de maneira muito clara como é que esse vírus se transmite. Ele se transmite basicamente por respiratória, portanto é importante, vamos dizer, que você evite aglomerações, etc., e pelos objetos, e principalmente quando a sua mão se infecta. Então, por exemplo, eu peguei este copo aqui e, hipoteticamente, vamos dizer que eu estivesse infectado, eu tossi na minha mão, espirrei, o vírus vai para esse copo e você, Márcio, em seguida, pega o mesmo copo e leva a sua mão à boca, ou coça o nariz, ou esfrega os olhos, que são o que a gente chama de mucosas. Dessa forma, o vírus penetra. Então, se você se lembrar, vamos dizer, de higienizar as mãos, e como foi mostrado de maneira muito didática no vídeo, com água e sabão, a gente está tendo uma tarefa fundamental para diminuir o risco de contágio. E eu vou um pouco mais além. Eu acho que esse é um momento, é um paradigma. A gente pode dizer que, às vezes, as más notícias trazem, vamos dizer, um impacto positivo. Então, é cultural. A gente tem que ter essa, vamos dizer, cultura de lavagem das mãos. E isso não serve só para nos prevenir contra essa doença, mas se você mantiver esse hábito de lavar as mãos frequentemente, você está diminuindo o risco de uma série de doenças que são transmitidas dessa forma, como influenza, como infecções intestinais, etc, etc, etc. Então, esse é um hábito saudável que demonstrou eficácia e que deve ser sempre lembrado para a população como uma medida efetiva. Agora, tem gente falando que não está encontrando álcool gel, outras pessoas que não têm água em casa ou não têm acesso a sabão, não conseguem comprar sabão, uma realidade para muita gente, que a gente vai falar ainda no nosso programa. Mas muito se ventilou da possibilidade de usar água sanitária. Até que ponto é seguro usar água sanitária nessa limpeza do dia a dia? Como fazer isso com segurança, doutor? Isso sem dúvida, tem sido um problema para muita gente encontrar o álcool disponível, e álcool gel que tem um preço que não é acessível a boa parte da nossa população, né? Lembrar que o vírus, ele tem um envelope em volta dele, como se fosse uma capinha. Essa capinha, que é de gordura, ela se dissolve facilmente, é um vírus sensível. Só que ela precisa de um tempo de fricção nas mãos, da gente lavar corretamente, para que ela se destruir e esse vírus que esteja na nossa mão não seja infectante. Então, a lavagem de mãos exibida aqui foi perfeita. Tem que lavar desse jeito todas as partes e por um tempo suficiente para que o sabão, o detergente, seja suficiente para eliminar da nossa mão. Em superfícies, ele também é muito sensível a álcool, a hipoclorito, a água sanitária, a detergentes, a qualquer desses produtos de limpeza que a gente normalmente utiliza em casa, eles são muito sensíveis. Então, você pode higienizar a superfície com qualquer um desses produtos. Agora, muito cuidado com ingestão, muito cuidado com acidentes, muito cuidado com queimaduras. Álcool na mão cria, às vezes, rachaduras, resseca a mão, que favorecem outros micro-organismos. Então, se possível, vamos usar produtos mais seguros, de rótulos, de rotulagem. Separar em alturas, né, longe das crianças que possam ter um acesso e ingerir, ter algum acidente doméstico também. Isso é um ponto importante. O próprio ministro disse ontem, liberou-se a volta do álcool líquido, mas o perigo que existe de usar álcool líquido em casa, de ter álcool líquido em casa, uma criança pode pegar, eram muitos acidentes, foi proibida a venda do álcool líquido, agora está se voltando por essa medida de emergência. Perfeito. Mesma coisa, a água sanitária. A ingestão de água sanitária por uma criança é algo perigosíssimo. Exato. Agora, são muitas dúvidas sobre transmissão do vírus. A gente vê agora a pergunta da Janaína, da cidade de Paranavaí, lá no Paraná. Ela trabalha, veja só, no caixa e quer saber sobre as notas de dinheiro. A minha dúvida seria o coronavírus em relação ao dinheiro, por conta da circulação que ele tem, né, na cidade, se ele fica no dinheiro e quanto tempo ele fica para estar passando de uma pessoa para outra. A Janaína trabalha com isso, ela não pode não pegar no dinheiro. Aliás, ninguém, não vou pegar dinheiro, tem que pegar. Mas como é que faz para se proteger? No cartão, no dinheiro, né? Mas o dinheiro especificamente, sim, a nota. Sim, a cédula do dinheiro é um papel, né? Então, o papel, o vírus sobrevive por horas em superfícies rugosas como papel, papelão, madeira. Então, é pouco preciso ainda para a gente dizer quanto exatamente vai viver o vírus. E não só dizer se o vírus vai viver, mas se ele pode infectar alguém através desse contato. Mas certamente em horas esse vírus é viável, ou seja, ele pode infectar alguém. Então, o conceito, Márcio, eu acho que precisa ficar para todos nós aí, para todos os nossos telespectadores, é o seguinte: o vírus pode estar na nossa mão, ele vai estar quando a gente aperta o botão do elevador, quando a gente pega no dinheiro. Tem gente com maior risco que trabalha com dinheiro, com caixa, nos supermercados, em
produtos que nós compramos nos supermercados, ele vai estar na nossa mão. Nós só vamos nos proteger dessa infecção se lavarmos a mão corretamente. Quer dizer, ela no caixa de supermercado, se ela for no supermercado, tem que usar um álcool gel ou lavar a mão a cada manuseio de notas. Eu acho que se ela, vamos dizer, se lembrar de que no exercício da profissão dela é inexorável que ela vá... Como nós médicos, né, Marco? Quando ela vai entrar em contato, como todos nós. Mas se ela se lembrar, se policiar, e é simples, não coloque a mão na sua boca, no nariz ou nos olhos. É dessa forma que o vírus se transmite. Então, a despeito do vírus potencialmente estar na mão dela, se ela não fizer, vamos ver, esse movimento em direção ao rosto, ela está protegida. E, periodicamente, ela se usa da lavagem das mãos. E uma outra informação que eu acho que é importante frisar, que eu tenho visto alguns equívocos, lembrar que o álcool gel é para a higiene das mãos, né? Não é para a higiene dos objetos. Então, isso também tem que ficar claro. A gente deve reservar o álcool gel para as mãos, né? E não para a limpeza dos objetos. Os objetos você usa um álcool normal, o tal do álcool líquido, ou então outro produto. Hipoclorito de sódio, enfim, todas essas substâncias, elas já demonstraram eficácia. Em menos de 1 minuto, você inativa o vírus. Agora, o doutor Renato falou também das maquininhas de cartão e do cartão de crédito. Eu vou pagar alguma coisa com cartão de crédito, seja por aproximação alguma coisa, mas ele sempre me passa a maquininha. Ali a maquininha pode estar contaminada, naturalmente. O racional é esse sempre, Márcio, que nós comentamos. Nós vamos expor nossas mãos, ou nos expomos diariamente no transporte público, na máquina do cartão, na cédula do dinheiro, no troco que recebemos, no balcão da farmácia. Mas aí especificamente, desculpa cortar o senhor, mas especificamente para a maquininha de cartão, o proprietário da loja, do supermercado, da lanchonete, tem que fazer uma asepsia de quanto em quanto tempo naquela máquina? Quanto mais vezes você higienizar, melhor. Né? Higienizar a superfície, higienizar a maca, o caixa, as superfícies ali do caixa do supermercado, da farmácia, do cartão. Todas essas superfícies são potencialmente contaminadas. Existe alguém que pode estar com doença, ter espirrado, o vírus está ali. Você acabou de limpar, dali meia hora pode vir alguém, então não há um período mínimo. O importante é o conceito de que, como nós estamos tocando em superfícies, e quanto mais a gente transita na rua, mais superfícies a gente toca, mais pessoas doentes a gente tem o risco de se contaminar, por isso a recomendação de ficar em casa nesse momento. A lavagem das mãos e não levar essas mãos ao rosto é o que mais vai funcionar em termos de prevenção. É a regra de ouro que vale para tudo. Para qualquer circunstância. Alguns pacientes infectados pelo novo coronavírus têm relatado perda de olfato e de paladar. O repórter César Menezes está trabalhando de casa e conversou com médicos especialistas e nos relata agora o que ele apurou. Bom dia, Márcio. Esse assunto começou a circular na internet no fim de semana, com notícias de que alguns pacientes que testaram positivo para o coronavírus apresentavam uma perda de olfato, não conseguiam sentir o cheiro das coisas. O nome disso na medicina é anosmia. E junto eles não conseguiam sentir o gosto porque paladar e olfato estão muito ligados. Isso foi reportado por médicos da China, da Coreia do Sul, da Itália, da Inglaterra, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, do Irã. E eu conversei durante o fim de semana com alguns médicos aqui de São Paulo, médicos que tratam de casos confirmados de Covid-19. E alguns dos pacientes deles apresentam anosmia. O interessante nesse caso é que a perda do olfato é muito comum em infecções virais das vias aéreas superiores, por outros vírus jamais conhecidos. Mas, normalmente, essa perda da sensibilidade do nariz acontece quando há uma obstrução, um entupimento. Mas nos casos da Covid-19, o paciente perde o olfato sem obstrução e, olha só, sem que os outros sintomas dessa pandemia tenham aparecido. Sem febre, sem tosse, sem dificuldade de respirar. Eu conversei com o presidente da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, o Dr. Geraldo Drucker Santana. Ele chamou atenção para o fato de que, por enquanto, isso é apenas um relato de médicos de diferentes países. Ainda não existe um estudo científico feito para comprovar ou descartar essa relação entre a perda do olfato e o coronavírus. Mesmo assim, a sociedade acabou de publicar uma nota de orientação aos médicos que diz o seguinte, abre aspas, apesar de não haver evidência robusta, a associação orienta que a presença de anosmia súbita talvez possa sugerir Covid-19 e sugere que pacientes nessas condições sejam orientados a realizar isolamento domiciliar por 14 dias e aguardar a resolução da anosmia, que parece ser temporária na maioria dos casos. É uma sugestão para ajudar a evitar a circulação do vírus. Márcio.
colaboração muito importante do nosso colega César Menezes, de casa, porque ele está afastado. Volte logo ao nosso convívio, César. Doutor Marco, essa questão da anosmia, não sentir cheiro, não sentir sabor, já se repetiu com várias pessoas, ele bem disse isso. Aqui no Brasil, a Preta Gil, ela gravou um vídeo falando isso. Não estou sentindo cheiro de nada, a comida não tem gosto de nada. E o senhor percebeu isso também com pacientes? Percebi, eu já tive a oportunidade, vamos dizer, de ter alguns pacientes exatamente com esse relato, Márcio. Então, isso é uma coisa curiosa. Num momento como esse de uma nova doença, a gente tem que ter, vamos dizer, humildade em reconhecer que nós não compreendemos ainda o total espectro de manifestações, como se comporta essa doença nas várias faixas etárias e nos vários indivíduos. Mas, curiosamente, conforme o colega comentou, há relatos de vários países desse tipo de evento, que é possível em outras infecções virais, mas chama atenção porque ele é persistente e muitas vezes ele está presente em indivíduos com poucos sintomas, até mesmo em indivíduos sem sintomas. Então, eu recebi vários relatos de casos de Covid que eu tive a oportunidade, vamos dizer, de acompanhar nesses últimos dias, de pais de crianças que se infectaram e que acabam recorrendo a gente, colegas médicos, enfermeiras que nesse momento estão na linha de frente e acabam se infectando, e a anosmia, como ele citou ali, ou seja, essa perda do paladar, do olfato, né? Ela de fato é algo que a gente tem observado nesses pacientes, carece ainda de informações mais concretas, mas é uma dica, vamos dizer, como um sinal que parece estar presente em boa parte dos casos. E que pode vir a ser incluído no futuro como um dos sintomas da doença. Mas, por enquanto, os sintomas da Covid-19 são febre, dor de garganta, tosse, principalmente a tosse. Mas acho que é importante também, e esse é algo que a gente sabe para todas as infecções respiratórias de uma maneira geral, Márcio. Eu tenho recebido muitos telefones, não, Marco, mas eu não tenho febre, ou meu filho está sem febre. Lembrar que, vamos dizer, os sintomas clássicos descritos são esses que você citou. Sintomas de um quadro gripal. Então, febre, tosse, dor de garganta, dor muscular, dor de cabeça, coriza. Apesar da coriza ter muito menos frequência nos casos de Covid que nós tivemos a oportunidade de ver, do que normalmente a gente observa em outras infecções respiratórias. Mas há casos que vão cursar sem febre, há casos que vão cursar sem dor de garganta. Nem todos se apresentam da mesma forma. E a gente, vamos dizer, em breve vai ter uma ideia melhor de como a doença se manifesta, principalmente nas diversas faixas etárias, onde a gente espera comportamentos obviamente diferentes em relação a esses sintomas. É uma doença definitivamente bem ardilosa. Uma telespectadora nos ligou para fazer uma pergunta. O filho dela, de 10 anos, está em casa, fora da escola, já há alguns dias e está agora com dor de garganta leve, sem febre, sem coriza. A mãe pergunta se a mãe, deve ou não se isolar, ou seja, se ela pode passar alguma doença para alguém. Essa é o dia a dia, né? Nós vamos entrar numa época do ano agora onde as viroses respiratórias, as doenças respiratórias são muito comuns. E o governo já falou, tem sintoma de gripe, se isola. Exatamente. E fica em casa, né? E fica em casa, para não ter essa confusão. Exatamente, porque qualquer síndrome gripal agora, ou seja, pessoa com tosse, dor de garganta, febre, qualquer sintoma desses respiratórios, é impossível nós testarmos todos, num país de 200 milhões de habitantes, para saber. O ideal até seria, né? Tem países que usaram de forma indiscriminada os testes para reconhecer um por um quem eram os casos de Covid e separando isso com isolamento mais efetivo nesse sentido. A gente vai mostrar o que deu certo nos outros países como isso, a testagem geral. Mas hoje, se aqui no Brasil, uma criança com esses sintomas respiratórios, pode ser o Covid, pode ser como o Marco comentou, com sintomas brandos, pode ser um resfriado comum, pode ser um vírus, pode ser qualquer um desses vírus respiratórios. Aquilo que a gente sempre fala, é uma virose, né? Que os pediatras tanto falam. É uma virose, provavelmente uma virose respiratória. Recomendação, está bem? Não vá à unidade de saúde. Não precisa levar o seu filho num ambiente onde está contaminado, onde tem muita gente doente. Fique em casa como ficaria há um ano atrás, quando não tinha Covid. Mas, doutor Renato, especificamente nessa pergunta da mãe, a menina já está com sintomas. Perfeito. A mãe também tem que se isolar? Não, se ela não está... O ideal seria, né? O ideal seria que ela ficasse em casa e, obviamente, que está em contato cuidando dessa criança e não separada. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que se ela não tem sintomas ainda, a chance de ela transmitir é menor.
mas deve ficar em isolamento, sim, evitar conviver com outras pessoas, porque ela pode transmitir para outras pessoas, mesmo ela estando sem sintomas. Então, evitar, sim. Na hora que você tem um caso na família, aquela família deve ficar mais reclusa. Eu sei que isso muitas vezes inviabiliza, alguém precisa fazer a compra da família, alguém precisa sair de casa, mas os cuidados aí ajudam a evitar a transmissão. Mesmo sendo uma dor de garganta leve, o isolamento seria necessário? A gente pede para isolamento na síndrome gripal, que inclui febre, tosse, coriza, sintomas respiratórios. Uma dor de garganta com estado geral bom sem febre, eu acredito que não é o caso. Entendi. A mãe e a filha tendo esses sintomas, então o ideal seria se preservar, se isolar. Estou levantando aqui para a gente ver algumas perguntas que chegaram pelo nosso Pergunta Corona aqui no nosso telão. Já temos um total de 20 mil perguntas desde o primeiro dia que nós começamos o nosso programa na terça-feira da semana passada. Eu tento falar rápido para a gente poder responder mais de uma pergunta. A do Vinícius tem a ver com a limpeza. O uso de desinfetantes multiuso nos objetos pessoais em casa é realmente eficaz ou eles eliminam apenas outras bactérias e germes? Doutor Marco. Acho que isso a gente já teve a oportunidade de comentar, né? A maioria desses desinfetantes é sim efetivo para a inativação desse vírus, os estudos têm mostrado isso. Álcool gel acendedor para churrasco com 80%. É seguro para as mãos? Não, a gente deve evitar o uso desses acendedores, né, etc. O que a gente sabe é que o álcool acima de 60%, 70%, né, nos seus vários preparados, é eficiente para a inativação do vírus. Mas só lembrar, né, Marco, que os álcools acima de 90%, eles evaporam muito rápido, então não tem a função que ele deveria ter. O Arras, podemos realizar caminhada, corrida na rua? Olha, Raza, essa é uma pergunta para quem está dentro de casa há muito tempo, quanto eu posso sair? A minha recomendação é que sim, né? Distanciamento, não correr em grupo, áreas abertas, onde você não tem aglomeração de pessoas. Eu acho que é até saudável no dia de hoje você respirar, sair ao ar livre, mas não praticar atividades esportivas nem coletivas, nem em locais com muitas aglomerações. Corridas isoladas, eu acho que não há problema. O segredo é não se encontrar com ninguém. Exato. Se é que é possível. O que é importante é entender que as medidas restritivas, vamos dizer, de isolamento social, elas serão efetivas se forem cumpridas. E elas são diferentes de acordo com a situação e o cenário que a gente vive. Então, há momentos em que você tem que ser extremamente rigoroso, né, nesse sentido, para evitar. Então, você comentou e a pergunta que veio é muito clara em relação a isso. Vamos dizer, uma pessoa que está com síndrome gripal, neste momento, em locais, por exemplo, como São Paulo, onde há transmissão sustentada e circulação do vírus, o isolamento do caso suspeito dentro de casa é fundamental. Essa talvez seja uma das mais importantes mensagens para quem nos escuta. Então, o indivíduo que tem um quadro de síndrome gripal tem que ficar em casa nesse momento, ele não deve sair. Essa é uma medida que se mostrou muito efetiva. Claro que ela vai depender, o rigor disso, da situação que a gente vive. Mesmo as pessoas que convivem... Exato. E os contatos dos indivíduos com caso suspeito, essa é uma experiência exitosa de alguns países também, eles devem também, vamos dizer, na medida do possível, ficarem isolados. Há uma recomendação clara das autoridades de saúde nesse sentido. Então, o cumprimento dessas regras é um pilar fundamental para que a gente tenha êxito neste momento para evitar a multiplicação dos casos. Isso tem que ficar muito claro para quem nos escuta. A gente não tem, como já foi aqui comentado, possibilidade ainda de testar todo mundo. Então, o critério é caso suspeito. Se suspeita, e isso se encaixa na síndrome gripal, essas medidas devem ser obedecidas. Ficou com gripe, ficou com sintoma de gripe, fique em casa. Fique em casa, essa é a mensagem. Muito bom. A gente volta dentro de alguns instantes com novas informações sobre o combate ao coronavírus. Até já. Agora, 11h49, estamos de volta com o combate ao coronavírus. Na Europa, o número de mortos nessa pandemia sobe muito rapidamente e os países adotam medidas cada vez mais duras para evitar que a situação se agrave ainda mais. Vamos agora até Londres conversar ao vivo com o repórter Rodrigo Carvalho, que tem as informações sobre o combate ao coronavírus lá na Europa. Rodrigo, a Alemanha está radicalizando no isolamento social e parece ter tido bons resultados, é isso?
Isso, salve Márcio, bom dia para você, para todo mundo. Pela primeira vez, a curva de novos casos na Alemanha está se estabilizando. Vinha num crescimento exponencial, num ritmo bem acelerado, mas deu um primeiro sinal positivo. Quem disse isso foi o chefe do Instituto de Saúde Pública do país. Mas ele mesmo ponderou que ainda não dá para afirmar se esse é um comportamento que tende a ser uma virada definitiva ou se foi algo circunstancial. As autoridades falam que o balanço divulgado na quarta-feira agora vai deixar tudo mais claro. De qualquer forma, o governo coloca esse primeiro sinal positivo na conta das medidas de isolamento. A mais recente foi anunciada ontem. O governo da Alemanha proibiu que mais de 2 pessoas interajam em espaços públicos. Se tiver um grupinho, 3 pessoas conversando num parque, se encontraram ali por acaso e ficaram conversando, essas pessoas podem ser multadas. Uma autoridade da região da Bavária chegou a dizer que considera uma multa de 25 mil euros, equivalente a 130 mil reais. É o governo alemão deixando claro que o negócio é sério. A primeira-ministra Angela Merkel disse que o comportamento das pessoas é a melhor forma de fazer esse vírus parar de circular. Merkel tem 65 anos já e, como um médico dela está infectado pela Covid-19, a primeira-ministra decidiu ficar em quarentena. Essa medida de proibir reuniões com mais de 2 pessoas mostra como muita gente não está seguindo, Márcio, por conta própria as recomendações das autoridades. Aqui em Londres mesmo. Fez o final de semana lindo de sol, muita gente foi para os parques, para a beira do rio, sem respeitar a distância de 2 metros. O ministro da Saúde aqui disse que as pessoas que não estão se isolando são egoístas. O confinamento aqui não é obrigatório ainda, mas foi um pedido feito pelo governo. Tanto é que lojas, restaurantes e pubs estão fechados. Hoje o parlamento aqui discute se toma ou não novas medidas de emergência. Para fechar, na França, o parlamento ratificou a lei de emergência sanitária, uma lei que dá mais poder ao governo, abre caminho para medidas restritivas ainda mais rígidas. E na Itália, viagens domésticas que não tenham uma razão urgente estão proibidas a partir de hoje. E no norte da Lombardia, a gente está acompanhando, né, Márcio? A Lombardia é a região mais atingida pelo coronavírus, os hospitais operando no limite, lotados. As autoridades lá não estão nem deixando mais as pessoas saírem de casa para fazer exercício físico. É algo que muitos países estão tentando manter, né, Márcio? Para preservar a saúde física e mental das pessoas. Na França mesmo, as pessoas podem sair para correr, fazer uma atividade física, mas tem que ser sozinho e perto de casa. Na Lombardia, que passa por uma situação muito difícil, nem isso mais, Márcio. Na cidade de Bérgamo, principalmente, cidade ao norte da Itália, a situação é muito grave por lá. Rodrigo, muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação aqui no nosso combate ao coronavírus. Bom dia de trabalho para você aí. Agora um ponto para se prestar atenção. A gente tem dito aqui que as pessoas com mais idade são consideradas do grupo de risco, mas isso não significa que os jovens sejam imunes ao vírus e não devam tomar cuidado. Muito pelo contrário, a Organização Mundial da Saúde já fez esse alerta. Vamos reforçar isso. Vamos até Nova York, ao vivo, para falar sobre esse assunto com o correspondente Felipe Santana. Felipe, bom dia. Inclusive, o governador aí de Nova York deu uma bronca nos jovens, falando que eles não estão respeitando a quarentena, o isolamento, não é isso? Isso, Márcio, tudo bem? Bom dia para você, bom dia a todos. Estava ouvindo o Rodrigo Carvalho falar aí agora que lá em Londres os parques estavam lotados no fim de semana. Aqui foi a mesma coisa, os parques em Nova York todos lotados, impossível de fazer distanciamento social desse jeito. E muita gente jogando basquete nas quadras dos parques. E aí o governador Andrew Cuomo à noite foi na televisão e deu uma bronca que foi feia. Ele disse que isso é um erro, é insensível, é arrogante, autodestrutivo, é desrespeitoso com as pessoas e tem que parar agora. Ele disse que não tem como você ficar a 2 metros de distância de alguém jogando basquete e que, além disso, tem uma bola compartilhada. E é claro que a bola não é esterilizada cada vez que passa de mão no jogo de basquete, né? Ele disse que esse esporte não faz parte do distanciamento social que ele já pediu na sexta-feira aqui em Nova York. Esse distanciamento social aqui, ninguém está indo ao trabalho, os transportes coletivos continuam funcionando, mas são para ser usados só em casos emergenciais. E as pessoas podem ir ao parque, mas para fazer exercícios sozinhas, elas podem ir lá correr. O governador falou no discurso ontem que jogar basquete é muito diferente de correr. O que a gente viu ontem aqui foi uma impossibilidade de se praticar o distanciamento social nos parques, porque os parques estavam todos muito lotados depois de um longo inverno, os primeiros dias de primavera, as pessoas saíram
E vale lembrar que 53% dos casos de contaminação aqui no estado de Nova York são de pessoas com idades entre 18 e 49 anos. O número de casos aqui nos Estados Unidos aumentou muito nesse fim de semana, especialmente porque o país começou a testar massivamente a população. Os Estados Unidos se tornaram o terceiro em número de casos no mundo, são 35 mil casos e 458 mortes. E a área metropolitana aqui da cidade de Nova York já concentra agora 5% de todos os casos do mundo, Márcio. Os números em Nova York são impressionantes, é por isso que o governador de Nova York fez esse discurso tão duro. Ele sabe que o sistema de saúde de lá não vai dar conta de atender todas essas pessoas doentes se as pessoas adoecerem todas ao mesmo tempo neste momento. Ou seja, as pessoas poderão morrer ou da doença ou da falta de atendimento nos hospitais. Felipe, agradeço muito sua participação. Muito obrigado mais uma vez. A epidemia do novo coronavírus começou há 4 meses na China e se espalhou por cerca de 150 países. Nesse tempo, médicos e pesquisadores já conseguiram tirar algumas lições sobre os melhores caminhos para tentar conter o avanço, ou pelo menos o avanço muito rápido da Covid-19. O jornal americano The New York Times reuniu algumas dessas lições, muito importantes para os países que começaram há pouco tempo a enfrentar o novo coronavírus. Vamos ver 5 delas. Primeira lição: testar cedo, frequentemente e de maneira ampla. Isso fez toda a diferença em países como a China e a Coreia do Sul. Os sul-coreanos registraram uma taxa de mortalidade baixa, menos de 1%. Lição 2, refazer o caminho do vírus, ou seja, rastrear e investigar as pessoas com quem o doente teve contato, como fizeram Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong. Lição 3, isolar as pessoas rapidamente, focando em pessoas, não apenas em comunidades. Esse exemplo vem da China, que começou isolando a cidade de Wuhan. Agora, cada pessoa que chega ao país, chinês ou não, tem que ficar num quarto de hotel por 14 dias. Lição 4, ter sistemas de saúde gratuitos. Países que não têm viram o número de casos subir de forma muito mais aguda. Exemplos positivos, China e Coreia do Sul. Exemplo negativo, Estados Unidos. E a 5ª lição, impor medidas de emergência antes de haver uma emergência. Projeções revelaram que se as medidas na China tivessem sido adotadas apenas uma semana antes, 66% das infecções teriam sido evitadas. Exemplo positivo, Taiwan, que se antecipou à epidemia. Exemplo negativo, a Itália. É isso, a experiência internacional mostra que mesmo sistemas de saúde mais avançados, como o da Itália, correm o risco de colapso quando recebem um grande número de pacientes ao mesmo tempo. E é justamente esse o objetivo das medidas de restrição que vêm sendo aplicadas aqui no Brasil. Garantir que o nosso sistema de saúde tenha condições de atender toda a população. Aqui atrás de mim, a gente tem várias informações e aquele gráfico ali mostra a velocidade da transmissão, do surgimento de novos casos na China. O gráfico mostra a subida na China, que é a linha em amarelo, e em rosa os casos, a velocidade de surgimento de novos casos da Covid-19 na Itália, é a linha rosa. A linha azul é a do Brasil. E a gente percebe que está havendo estamos em paralelo com a Itália, o que pode ser preocupante, doutor Marco. Quer dizer, a gente começa a perceber que a doença está se comportando como se comportou na Itália? Eu acho assim, uma coisa importante para deixar claro, né, essa informação, lembrar que o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes e a Itália tem provavelmente 1/3 da nossa população. Então, o ideal, quando a gente compara, é número de casos de acordo com, vamos dizer, 100 mil habitantes ou por milhão de habitantes. Se fizéssemos isso, vamos dizer, a curva do Brasil estaria um pouco abaixo da Itália no número de casos. Mas se há algo, vamos dizer, que aprendemos em relação aos outros países, é que essas medidas de contenção, como a gente chama, para mitigar e até mesmo para suprimir a transmissão do vírus, como os modelos têm nos ensinado, a gente já conversou aqui sobre isso, isolamento domiciliar, quarentena, fechamento de escolas, fechamento de universidades, o isolamento dos indivíduos, principalmente dos idosos, eles têm como principal objetivo diminuir, vamos dizer, a circulação do vírus. Mas o sucesso dessas medidas depende, primeiro, do cumprimento das medidas pela população,
que sejam exequíveis de serem cumpridas. Lembrar que a nossa população, vamos dizer, tem algumas particularidades que vão representar desafios de saúde pública, que é as condições de vida em alguns locais do nosso país, que temos que reconhecer, que vão trazer dificuldades para que a gente cumpra, vamos dizer, de maneira efetiva isso, locais onde famílias dormem em um cômodo, em 2 cômodos, 20, 30 pessoas. Então, isso tem que ser levado em conta, mas o que é fundamental é a medida ser oportuna. Então, a gente tem que, vamos dizer, implementar essas medidas no momento certo. Isso a população tem que entender. Então, se as autoridades de saúde estão, vamos dizer, insistindo com essas medidas nesse momento, é porque elas têm dados que mostram que esse é o momento certo da gente agir. Junto com essa testagem, como a gente diz assim, colher exame de todo mundo, que acho que, vamos dizer, o Ministério da Saúde ontem colocou que o Brasil vai ter acesso a esses testes. No primeiro momento, 5 milhões de testes, depois 10 milhões de testes. O que representa isso? O indivíduo que está lá, vamos dizer, com um quadro de síndrome gripal, se ele souber que aquele quadro dele, a despeito dele estar bem, ele não está grave, de não precisar, mas ele sabendo que ele está com essa doença pelo novo coronavírus, eu tenho certeza que isso gera nesse indivíduo uma outra compreensão do que isso significa do ponto de vista de transmissão. É muito mais fácil imaginar que ele vai cumprir essas medidas de isolamento. Os casos que se replicarem na família dele, que é o que se colocou ali como rastreamento, vão ser mais facilmente identificados e com isso você consegue bloquear de uma forma mais efetiva. É o que fez a Coreia, é o que está fazendo a Alemanha, Singapura, Hong Kong, e foi exitoso isso. Agora, uma informação que o Felipe nos trouxe é de que muitos jovens estão pegando a doença e estão vendo complicações. A gente sabe que o grupo de risco são as pessoas de mais idade, as pessoas com algumas doenças. O jovem está sendo infectado e não está percebendo isso. Vide a quantidade de gente nos parques na Europa e nos Estados Unidos. Perfeito. A bronca lá do prefeito de Nova York, do governador, foi extremamente adequada. É desrespeitoso, é falta de respeito com a comunidade onde você está inserido, né? Os jovens, realmente, essa divulgação de que os idosos adoecem com mais gravidade, são eles que vão ter formas graves, é verdade. Isso nós sabemos disso, isso continua valendo. Mas foi tão falado que os outros grupos acabaram sendo menosprezados ou as pessoas passou a falsa sensação de que essas pessoas não adoecem. Os jovens também, acima de 20 anos, até os 50, 60 anos, adoecem também, são importantes na cadeia de transmissão. Lembrar que é muito descrito essas epidemias intrafamiliares, né? Em grupos fechados, em viagens, em cruzeiros, dentro de casas, no bairro. Então, nós temos que aprender com essas lições, como o Marco comentou. É que foi muito dito que a doença tem sintomas brandos em 80% dos casos, apenas em 20% é mais grave, ela pega mais os mais velhos. E os invencíveis jovens, né? Os mais jovens, principalmente, estão menosprezando essa doença. Menosprezando e, como toda particularidade do jovem, acha que o seu sistema de saúde, estando bom, se ele tiver que enfrentar, ele sempre vai se dar bem. Não é sempre assim, né? E, principalmente, no risco de contaminar as pessoas mais velhas. Também. Isso é o mais grave. Dr. Marco falou aqui sobre a situação nas comunidades, das pessoas mais humildes. Vamos voltar a falar disso. Aqui no combate ao coronavírus, a nossa preocupação com as comunidades mais pobres do Brasil, onde milhões de pessoas vivem aglomeradas, sem condições de comprar os itens básicos de higiene. A gente falou muito disso na semana passada. Nas favelas do Rio de Janeiro, os moradores estão se organizando para recolher doações de sabonete, de álcool gel, produtos essenciais na prevenção da Covid-19. No Alemão, esse ano, o álcool em gel, os sabonetes e as luvas substituíram os ovos de Páscoa. Qualquer doação é muito bem-vinda, porque a gente sabe que de pouquinho em pouquinho a gente consegue um montão e aí consegue fazer a diferença muito grande aqui dentro. Ajudar os moradores a combater o novo coronavírus se tornou a principal missão de 6 organizações e coletivos. É o Juntos pelo Complexo do Alemão. A contribuição também pode ser feita em dinheiro através de um aplicativo. A distribuição dos produtos deve começar ainda nesta semana. Tem áreas do Complexo Alemão em que o abastecimento de água está muito mais precário do que outras. Então, para essas, a gente sabe que há uma necessidade na questão da higiene, é o álcool em gel. Para esses lados que a gente sabe que tem água e a prioridade é lavar com água e sabão, a gente está priorizando fazer a distribuição do sabonete líquido. Quem puder ficar em casa... O carro de som passava alertando a população. Os donos, Wilson e Adriano, colocaram o carro na rua com o dinheiro do próprio bolso. Muitas pessoas não têm acesso à televisão, à internet. A nossa comunidade, como a maioria das comunidades no Rio de Janeiro, né, é carente de informação. Nesse domingo, nossa equipe viu o movimento nas ruas do Alemão.
especialmente de pessoas de um dos grupos de risco. Eu conversei com muitos moradores que me disseram que este movimento está bem abaixo do normal. Eu estou exatamente num ponto de ônibus e atrás de mim tem um poste com uma caixa de som da rádio comunitária, que o tempo todo passa informações de conscientização, pedindo para que os moradores fiquem em casa. Aqui também tem esta faixa enorme informando aos moradores sobre os cuidados contra o coronavírus e pede que quem tenha água compartilhe com outros moradores. Tem gente passando dificuldade lá dentro. A comunidade lá, eu moro na grota, está sem água, já 3 semanas sem água, você caiu um pingo d'água. A Mônica Cirne, fisioterapeuta do Instituto Movimento e Vida, gravou um vídeo dando dicas de como se proteger do vírus. O que eu fiz? Fechar o Instituto Movimento e Vida imediatamente, orientar meus pacientes que fiquem em casa, que se hidratem, que mantenham os medicamentos, que evitem visitas. Não cai água. Há muitos relatos de falta d'água em outras comunidades, como o Tabajaras, em Copacabana, o Cesarão e a Cidade de Deus, na Zona Oeste. Com a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus na Cidade de Deus, esse morador passou ontem de bicicleta pela comunidade fazendo o alerta. Para se prevenir, lavar bem as mãos com sabonete funciona. Neste momento, ficar em casa e manter todos protegidos é a melhor solução. E o alerta é direitinho, todos fiquem em casa. Agora, como ficar em casa, aglomerados, especialmente se for uma pessoa idosa? A Prefeitura do Rio quer fazer o seguinte, quer pegar as pessoas idosas, mas que tenham problemas já de asma, de bronquite, de câncer, tuberculose, que não tenham sintomas e que possam se tratar sozinhas, se cuidar sozinhas e levar para hotéis. O senhor acha que isso é viável e se isso funciona? Bom, eu acho que esse é o momento de buscar soluções criativas, né? E a gente não vai poder se espelhar nas experiências europeias, porque a composição da população é muito diferente da nossa. A doença até agora, Márcio, esteve aqui no nosso país, basicamente, naqueles indivíduos de melhor condição socioeconômica, que são os que inicialmente contraíram a infecção. Viajando. Chegando da Europa, dos Estados Unidos, etc., com acesso aos serviços médicos, com acesso à informação, com compreensão daquilo que é importante. A partir de agora... O senhor está preocupado a partir de agora? Muito preocupado. Chegar nesses lugares, nas favelas? Chegou, né? Então, a partir de agora, a doença, ela, em locais como Rio de Janeiro e São Paulo, nós sabemos que há já transmissão nessas comunidades. E eu fico muito preocupado e a gente tem que buscar soluções criativas. O êxito e o sucesso dessas medidas, ela passa pelo cumprimento, pela compreensão e por ser possível executá-las. E esses 3 pilares, a gente vai ter muita dificuldade em encontrar nas porções mais carentes do nosso país, particularmente nas metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, soluções criativas, nesse momento, são muito bem-vindas. O brasileiro, ele é expert em soluções criativas e a gente espera que, vamos dizer, os órgãos de saúde pública, os governos estejam muito atentos a isso, né? E disponibilizem ferramentas que permitam, vamos dizer, a gente minimizar o impacto da infecção, que a partir de agora a gente espera seja verificado nessas comunidades. E mesmo que as empresas, quer dizer, os hotéis no Rio de Janeiro, eles estão vazios nesse momento. Então, que abram suas portas realmente e ofereçam para a Prefeitura. Essa é uma ótima ideia. Está faltando UTI, pode vir a faltar UTI. O Ministério da Saúde ontem disse que recebeu de 2 empresas 500 leitos de UTI. É nisso, é na ajuda da iniciativa privada que a gente pode minimizar os impactos disso. Márcia Maria. Tenho um filho, voltando às perguntas de vocês, tenho um filho de 5 meses e queria saber quais os cuidados que devo tomar, pois ele vive com a mão na boca. 5 meses? É normal, né? Tá nascendo dentinho. É isso aí, Márcia. As crianças têm essa promiscuidade que nós chamamos, né? De tocar-se uns nos outros, compartilhar brinquedos, enfiar a mão na boca, lamber tudo que encontra pela frente. Então, o cuidado é o mesmo. Mantenha em casa. Lave as mãos. Alguém doente em casa, afaste essa criança do convívio, como deve afastar também, se ela adoecer, dos mais idosos dentro de casa. Porque se o isolamento estiver sendo bem feito, o vírus não brota, não nasce naquela família isolada. Exatamente. O vírus precisa do ser humano, ele é transmitido de pessoa a pessoa. Se não há transmissão, ninguém trouxe o vírus para dentro de casa, nós interrompemos a chance, não só desse ou de outros vírus respiratórios. Ótimo, doutor, ótimo. O vírus fica no ar após o espirro? Pergunta da Andréia. Essa é uma boa pergunta, né? Vamos dizer, a gente tem informações suficientes para ter certeza que existe uma transmissão pessoa a pessoa por gotículas respiratórias. Só na conversa aqui? Na conversa. Ao falar, ao tossir ou ao espirrar, se você estiver num raio em torno de 1 metro, 1,5 metros, quer dizer, é possível que você contraia o vírus.
Há um dado novo, que é a presença do vírus no ar, mas isso ainda carece de maiores estudos de viabilidade, vamos dizer, em locais onde você espirrou, onde você tossiu, etc. Mas o que a gente tem de maneira, vamos dizer, consistente nesse momento é dizer que esta é a principal forma de transmissão junto com a contaminação das mãos. Falar, tossir ou espirrar num raio próximo de um indivíduo. E por quanto tempo fica nessa suspensão? Isso que não existe a gente certeza. Está começando a surgirem os estudos, a gente vai acumular essa informação, há informações preliminares, como o Renato colocou há pouco tempo aqui, de horas em alguns objetos, até mesmo no ar, mas a gente vai ainda aguardar mais estudos para ter consistência nessa informação. Uma pergunta rapidinha da Eliene. A chuva limpa as cidades do coronavírus? Infelizmente não. O vírus realmente ele prefere climas mais frios e mais secos. Então, por isso que no inverno aumenta muito a incidência de doenças respiratórias. Mas se tiver um vírus aqui, se tiver um Covid, um novo coronavírus aqui, e eu só jogar água, não acontece nada? Não, a água não é suficiente para limpar. Claro que você vai limpar com produtos, mas a água por si só não limpa, não esteriliza o vírus. Você precisa do sabão. Essa história do clima, né, Márcio, acho que é interessante, porque a gente sempre espera que isso aconteça baseado na experiência que a gente tem de outros vírus respiratórios, né, que de fato eles se replicam e se transmitem de uma maneira mais competente em climas secos e frios. Claro que esse é um novo vírus e a gente ainda desconhece se esse comportamento se aplica a ele. E essa circulação nesse momento em países de clima tropical e subtropical, que é inédita até esse momento aqui na América Latina e em outros locais, vai responder essa pergunta. Daqui a pouco a gente volta com novas informações. Fique com a gente. Onze horas e 16 minutos, estamos de volta com o combate ao coronavírus. Vamos direto para a redação do G1, aqui em São Paulo, com as últimas informações sobre a Covid-19 com a Luísa Tenente. Bom dia, Luísa. Bom dia, Márcio. Isso mesmo, eu começo falando de um levantamento de uma universidade norte-americana que mostra que já são mais de 15 mil mortos por causa do novo coronavírus no mundo. São mais de 350 mil infectados e mais de 1 bilhão de pessoas que não podem deixar suas casas por causa das medidas e das iniciativas de cada país. Agora, os últimos destaques das notícias. Na Espanha, a situação piorou muito de ontem para hoje. O número de mortos aumentou quase 30%, são mais de 2 mil mortos, mais de 33 mil casos. O país agora comprou testes rápidos da China e da Coreia do Sul para tentar fazer um diagnóstico mais precoce. E o Canadá avisou ontem que não vai mandar seus atletas para as Olimpíadas nesse ano. O país, inclusive, está pressionando o Japão para cancelar o evento, se colocou à disposição para ajudar nas possíveis consequências disso. Ontem, o Comitê Olímpico disse que em até um mês vai tomar uma decisão se a Olimpíada vai acontecer ou não. E hoje, o primeiro-ministro japonês disse que está estudando a possibilidade de adiar as Olimpíadas. Falando agora da faixa de Gaza, foram confirmados os 2 primeiros casos da doença na região. É uma notícia muito ruim, porque ali a densidade populacional é muito alta, é muita gente em pouco espaço, extrema pobreza. Para vocês terem uma ideia, são só 15 respiradores funcionando no momento. E o Irã já é o 4º país com mais mortes, está atrás da Itália, da China e da Espanha. São cerca de 1.800 mortes por causa do novo coronavírus. Na África do Sul, o ministro da Saúde disse que os casos confirmados subiram de 128 para 402 de ontem para hoje. E na Índia, milhões de pessoas vão ser afetadas porque o transporte público não vai mais funcionar, o comércio vai ficar fechado pelo menos até o dia 31 de março. E para terminar, na Arábia Saudita começa a valer hoje um toque de recolher noturno. Quer dizer, as pessoas não podem sair de casa durante a noite por pelo menos 21 dias, Márcio. Assim como na China, na Arábia Saudita, isso tende a funcionar porque são ditaduras, há um controle muito maior das pessoas. Aqui no Brasil, um exemplo do que é o desafio de pedir para as pessoas não saírem de casa e fazê-las aceitarem isso. A gente viu que na Europa está difícil, nos Estados Unidos está difícil. O que a gente espera é que aqui no Brasil a gente consiga fazer isso, aceitar as ordens que vêm do Ministério da Saúde, que vêm das autoridades, que vêm dos nossos médicos aqui e que a gente fique realmente em casa para evitar a propagação da doença. Luísa, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Márcio. Na página do G1 você encontra vídeos com várias orientações sobre o combate ao coronavírus. Vamos ver agora um vídeo sobre os cuidados com animais de estimação.
Hoje nós vamos conversar então sobre os animais domésticos, que alguns chamam de pets, com relação à ocorrência da infecção pelo coronavírus novo. Eles podem, porque eles lambem o chão, porque eles vivem na nossa companhia, em várias superfícies da nossa casa, eles podem pegar a infecção por uma série de agentes que nós temos. Isso não significa obrigatoriamente que eles fiquem doentes por causa disso. Normalmente, quando a gente pega uma infecção, por exemplo, do morcego, como foi esse caso do coronavírus novo, ele já tem que ter uma mutação para que isso aconteça. E que para o ser humano passar para um outro ser humano, há necessidade de outras mutações. Não são fenômenos simples e não são fenômenos que acontecem na natureza com tanta frequência. Para que a gente contaminasse a partir do ser humano para um pet, não é que seja impossível que isso acontecesse, mas teria que ter um outro tipo de mutação. Então, isso começa a ficar mais raro na natureza. Então, a gente, neste momento, não tem uma evidência comprovada de que os pets, os cachorrinhos, os gatinhos, possam pegar a infecção a partir da gente e possam transmitir para outras pessoas. Seria importante as pessoas que vão passear por si só, ou eventualmente as pessoas que vão levar os seus pets para passear, que procurem lugares mais ao ar livre. Lugares que não tenham muita aglomeração de pessoas. Eventualmente, pode ser que esses animais, ao passear com você pela rua, tragam esse vírus da rua no chão da sua casa. Então, talvez o mais prudente nesse momento seria manter bem a limpeza da sua casa. Não há necessidade de nenhum produto especial, normalmente água sanitária, os produtos de limpeza normais são eficientes contra esse vírus, então, periodicamente, com uma frequência um pouco maior do que você fazia normalmente, manter o piso da sua casa limpo e também as superfícies. Existem algumas pessoas que dormem com seus animais, estão acostumados como companhia, eles são excelente companhia para a gente. Ao deitar na cama conosco, eles podem eliminar esse vírus nesse ambiente, e a gente pode eventualmente contaminar uma outra pessoa. Procurar trocar a nossa roupa de cama, procurar lavar a roupa de cama, ainda que a gente não tenha casos comprovados disso. Mas esse vírus pode permanecer no ambiente por um tempo mais ou menos longo e é lógico que isso pode contaminar, por exemplo, roupa de cama. A gente acha que não é uma boa prática higiênica que a pessoa beije esses animais, ter contato com boca. Ah, mas o meu animal é tão limpinho, sim, mas de repente ele tem agentes que são microscópicos, eles podem parecer totalmente limpos, mas eu não acho que isso seja uma boa prática nesse momento, e nenhum outro. O doutor Celso tem uma fala muito tranquila para responder essas dúvidas que tantas pessoas nos fazem. Se cachorro pode pegar a Covid-19, se gato pode pegar a Covid-19. Quer dizer, pelo que a gente entendeu ali, o cachorro, o gato não pegam a doença, mas eles podem ser transmissores. Se alguém tossir, está doente, alguém tossiu, espirrou em cima do bicho, o vírus pode ficar naquele pelo ali. Eu acho que o Celso, nosso amigo, foi extremamente didático e claro, como você colocou, Márcio, e a mensagem é exatamente essa. Em resumo, este é um vírus que, à luz das evidências atuais, ele não se transmite, vamos dizer, do ser humano para o cachorro, para o gato e vice-versa. Claro que são vírus que podem, eventualmente, sofrer mutações que permitam que isso ocorra, mas, à luz das evidências atuais, isso não ocorreu. Então, nós não vamos transmitir o vírus, uma vez infectados que estejamos, aos cachorros, aos gatos e vice-versa. O que o Dr. Celso colocou é que, eventualmente, se esse gato ou se esse cachorro passear e, vamos dizer, a pata dele ou o pelo dele tiver com o vírus, pode eventualmente transmitir. Mas isso, vamos dizer, gera, acho que aquelas medidas sensatas. Então, se você mantiver o piso adequadamente limpo na medida do possível, eu acho que é sensatez nesse momento. Mas né? isso vale para o gato. Isso vale para o gato que não sai de casa, Exato. fica na casa limpa. Mas o cachorro que vem da rua, Exato. quer dizer, ele pode trazer na patinha aquele vírus ali. Pensando na pior das hipóteses, o senhor defende, é uma pergunta isso, o senhor defende que se limpe essa patinha a cada passeio?
Eu acho que não, acho que é um exagero. Acho que a criança, o cachorro chega em casa e anda dentro de casa, que ele foi passear na rua, você limpa o chão normalmente, não há nenhum produto específico para higienizar a pata do cachorro, e nem calçar sapatos, que não tenho visto muita coisa, calçar sapato em patas de cachorro para ele passear na rua também. Acho que são medidas hoje que não há evidência de transmissão a transmissão, vamos nos concentrar no que é importante, Márcio. Transmissão respiratória, lavagem de mãos, isso sim é forma de prevenção efetiva e comprovada da doença. Muito bom, doutor Renato. Agora eu vou receber aqui, agora são 11 horas e 23 minutos, eu até me levanto para receber o nosso amigo César Tralli, que vem trazer as notícias do SP1. Bom dia para você, amigo. Bom, querido. Cumprimento tradicional. Bom dia. Olá, bom César. Dia, doutores. Bom dia a todos. O que o SP1 vai ter aí para gente? Grande desafio de vacinar os idosos, né, Márcio? Aqui em São Paulo, se a gente somar idosos com profissionais da saúde, a gente está falando de 1.800.000 pessoas. E aí é o desafio de você vacinar, trazendo o máximo de segurança, né, para esse público idoso, no sentido de evitar fila, não ter aglomeração. Exatamente. Até a Luísa Vaz mandou para a gente um videozinho bem interessante. Vamos dar uma olhada? Cada unidade básica de saúde pode adotar suas próprias estratégias para garantir a vacinação contra a gripe e, ao mesmo tempo, conseguir proteger os pacientes das aglomerações por conta do coronavírus. Aqui na Vila Nova Conceição, por exemplo, olha só, tem drive-thru de vacina. Funciona assim, o paciente chega de carro, é vacinado dentro do carro, pode ir direto para casa. Bem prático. Ela já entrou com isso aqui, mostrou ao vivo a vacinação. Muito prático, realmente, né? Só bota o braço para fora assim, Agora, esse é um bairro de rico, né, Márcio? Nem todo mundo tem carro. A gente tem que ver como é que isso vai funcionar e está funcionando nos bairros mais populosos, distantes do centro de São Paulo, onde tem mais pobreza e tem uma concentração de idosos enorme. Esse é o grande desafio, vacinar essas pessoas com segurança. Pois é, o doutor Marco falou aqui, o ideal é as pessoas na fila se policiarem, manterem uma distância assim. Normalmente a fila é muito mais próxima. Manterem uma distância, procurarem elas próprias, se não houver uma organização, porque às vezes eles estão preocupados em distribuir a vacina, em dar a vacina, mas que haja uma organização das próprias pessoas na fila. Outra questão importante em São Paulo é a quarentena, né? O decreto novo aí que vai fazer com que até as padarias fechem. Guilherme Pimentel traz para a gente um pouco dessa mudança, né, de restrição cada vez maior aqui em São Paulo. Tralli, olha só, quem gosta de fazer isso, sentar em uma mesa de padoca com calma, tomar um café, hoje é o último dia, pelo menos até 7 de abril. Passa a valer amanhã um decreto do governo do estado restringindo o atendimento a mesas e balcões em restaurantes, bares, cafés, lanchonetes e padarias. Ou seja, você pode ir lá, você entra, pega o teu lanchinho, pega teu pão de queijo, teu cafezinho e, Márcio, ó, leva de volta para o isolamento. Exatamente. Leva de volta para o isolamento. Isso é muito comum aqui em São Paulo, as padarias fazem parte do dia a dia da cidade. E isso vai ser um desafio. A padaria vai continuar aberta, mas as mesas, os locais onde você toma café da manhã, balcão, por almoça, exemplo, não esquece, não pode mais. Você faz todas as suas refeições possíveis numa padaria aqui em São Paulo. E isso vai ser um problema para as pessoas se adaptarem. Vai ter que comprar e levar para algum lugar. E rapidamente, outro dia a gente estava conversando sobre o celular, né? A necessidade de você limpar do mesmo jeito que você lava as suas mãos. A gente preparou uma reportagem muito interessante que mostra que limpar o celular com álcool gel não resolve muito. Olha isso aí, ó. Do lado de cá, nós temos as placas após a limpeza do celular com álcool gel. E é preocupante porque essas colônias de fungos e bactérias ainda permanecem. É assim. Tá vendo só? Temos que tomar cuidado a cada esquina. Você tem que limpar muito, mas muito bem, de preferência álcool 70 e o tempo todo. E tá difícil achar esse álcool. E inclusive a capa. Tem que arrancar a capinha, limpar direitinho, enfim. É complicado, né, Márcio? Mas tá certo, que a gente aprenda esses hábitos e os mantenha mesmo depois da epidemia. Essa prevenção. Tudo isso no SP1, logo depois, como todos os jornais locais, logo depois do nosso combate ao coronavírus. Muito obrigado, Tralli. Posso sair aqui pela esquerda? Pelo cantinho. Tá bom. Obrigado. Até já, gente. Valeu, obrigado. Agora até a redação do RJ1 de São Paulo para o Rio, com a Mariana Gross, que traz as informações sobre o combate ao coronavírus lá no Rio de Janeiro. Mariana, bom dia para você.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. O tema aqui são os transportes. Hoje é o primeiro dia útil das mudanças nos transportes públicos do Rio. Passageiros enfrentaram filas no embarque. Já nessa manhã, 9 estações de trem foram fechadas. Nas restantes, só entra quem comprovar que trabalha em serviço social. Tem que ali levar a carteira de trabalho ou até o contra-cheque. Policiais estão fazendo esse controle de acesso e nas estações de Nova Iguaçu e de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, houve aglomeração, demora para embarcar. A partir de amanhã, o comércio do Rio vai ter que fechar todo. As exceções são farmácias, supermercados e hortifrutis, que precisam oferecer serviço de entrega. Também ficam abertos padarias, pet shops, postos de gasolina, com as lojas de conveniência fechadas, lojas de equipamentos médicos e também ortopédicos. Os shoppings devem continuar fechados só com praças de alimentação funcionando, mas com recomendação para entrega em domicílio. Bares e restaurantes só poderão funcionar para entrega também em domicílio. Agências bancárias também não poderão abrir. Apenas os caixas eletrônicos vão continuar funcionando, assim como o atendimento virtual, para quem precisar. O estado do Rio, os números desse momento, tem 188 casos confirmados de coronavírus, 170 só aqui na capital. São os números divulgados pela Secretaria Estadual, com uma atualização da Prefeitura do Rio. 3 mortes pela doença foram confirmadas, uma em Niterói, na região metropolitana, outra em Miguel Pereira, no sul do estado, e outra em Petrópolis, na região serrana. As autoridades de saúde ainda investigam pelo menos outras 10 mortes suspeitas e outros 2 casos de estrangeiros. Márcio. É isso, Mariana. Rio e São Paulo endurecendo as regras e que cada cidade encontre as suas regras. Talvez as regras do Rio de Janeiro não valham para outras capitais menores, outras cidades do interior, mas que cada uma pense, se organize para evitar o crescimento da doença. Mariana, muito obrigado mais uma vez. Bom RJ1, logo depois do nosso combate. Em várias partes do mundo, pesquisadores estão fazendo muitos testes com medicamentos que já existem no mercado para tratar pacientes em estado grave da Covid-19. Mas isso teve um efeito colateral. Muita gente correu para as farmácias para estocar esses remédios. E aí surgiu um problema imenso. Pessoas que realmente precisam desses medicamentos para tratar outras doenças ficaram sem ter onde comprar. E esse não é o único problema. Especialistas alertam para o risco de uma epidemia de intoxicações por consumo de remédios de forma errada e sem orientação médica. Para falar desse assunto, a gente vai ao vivo até Belo Horizonte conversar com o repórter Marcelo Lages. Não, aqui está o Márcio Bonfim, do Recife. Será que o Marcelo Lages está em posição para conversar com a gente lá em Belo Horizonte? Aqui está. Marcelo, bom dia para você. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Pois é, quando a gente fala sobre esta corrida a medicamentos e prateleiras vazias em farmácias, a gente pensa logo de cara no problema para quem precisa já deste medicamento, deste remédio. Mas, como você bem disse aí agora no estúdio, a gente também tem esse problema de uma infecção por medicamentos. Nós estamos aqui com o professor Mauro Teixeira, ele é professor do Departamento de Bioquímica da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, e também trabalha diretamente com o desenvolvimento de remédios. Professor, por que essa intoxicação medicamentosa ela é séria e ela pode ser perigosa? Um bom dia para o senhor. Bom dia Marcelo, bom dia a todos. Então, todo medicamento tem efeito colateral, todos. E há uma corrida para medicamentos que não tem efeito comprovado. E são medicamentos com efeitos colaterais significativos. Então, nós vamos expor muita gente a medicamentos com efeitos colaterais muito significativos. Então, isso a gente pode começar a ter casos de toxicidade grave. E isso significa internação no momento em que nós não queremos mais pessoas nos hospitais. Nós temos estes remédios usados em casos graves, inclusive com pacientes da Covid. Esse risco, quando que ele vale a pena a pessoa tomar esse medicamento? Pois é, de novo, depende do benefício provável de um medicamento. Se eu tenho um indivíduo grave com Covid, e existem alguns estudos preliminares sugerindo que os medicamentos funcionam, vale a pena colocar esse paciente num estudo clínico ou testar alguma coisa, porque o benefício provável é grande, porque o paciente está com risco de morrer alto. Então, há um benefício, então eu aceito efeitos colaterais. Agora, você vira o jogo, pega uma pessoa saudável, com 30 e poucos anos, 40 anos, 50 anos,
que não tem um risco apreciável, ele começa a tomar o medicamento porque ele vai ter o risco de ter um risco. Então você começa a ter muito efeito colateral porque você está expondo muita gente. E isso não é aceitável para uma coisa que não é demonstrada. Se eu tivesse demonstração clara de que há benefício de uso de um medicamento, você aceita mais efeitos colaterais. No momento em que existem estudos e que as coisas não estão demonstradas, a gente não pode aceitar isso. Professor, obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui com a gente. Márcio, a gente conversava um pouco antes também aqui com o professor e ele falava que a medida é essa que nós temos de ficar em casa. Voltamos com vocês no estúdio. Exatamente, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Usar esse remédio como se fosse vacina, eu não sei qual é o termo que a gente usa, mas é burrice, porque não vai funcionar, não vai proteger a pessoa. E pior, deixa as pessoas que precisam do remédio sem ele nas farmácias. Doutor Renato, eu queria que o senhor reforçasse isso, que se alguém tiver que usar esse remédio, é o médico que vai ter que determinar, um médico que está tratando aquela pessoa que já está doente. Perfeito, né? Eu acho que em situações dessas de epidemias, onde você tem um novo agente causando doença, onde ainda não se dispõe de tratamento, é muito importante termos esses estudos que nós chamamos de controlados. Então, os hospitais, os centros acadêmicos vão estudar se realmente uma droga traz benefício ou não traz benefício, qual é a segurança de utilizar esse medicamento, em que situações, em que momento da doença ele deve ser utilizado. Então, o que se tem tentado hoje em pacientes hospitalizados e graves são alguns medicamentos, que são vários ainda, mais de 80 estudos em andamento para tentar entender se há um tratamento possível. Até hoje, nada estabelecido. Mesmo porque existe um desespero para tentar salvar esses pacientes. Claro, é natural que isso aconteça. Agora, usar em pacientes que estão em casa, não há, por conta própria, sem nenhuma recomendação, eu acho que eu tenho que endossar suas palavras. É uma burrice, não só uma burrice, que se pode trazer efeitos graves para quem usa. A automedicação, por si só, já é contraindicada em todas as situações. Nessa situação, pior ainda, com medicamentos que têm potenciais efeitos colaterais graves para os olhos, para o ouvido, para o rim, para o coração, sistema nervoso, ou seja, medicamentos que podem trazer efeitos graves. Não compre, não usem. Usem medicamentos somente com receita médica, somente com orientação. Nunca auto-se medique. Porque a pesquisa está em andamento e quem sabe um dia, daqui a pouco, acho que não deve demorar. Eu acho que essa pandemia traz algo sem precedentes, né, na área, vamos dizer, da pesquisa clínica e da medicina. As informações científicas hoje, às vezes chegam antes para a mídia e para os leigos que para os pesquisadores e para a comunidade acadêmica. E creio que tenha sido o que aconteceu. Importante destacar que na semana passada houve vamos dizer, uma corrida a um determinado medicamento antimalárico, fruto de um estudo, Márcio, um estudo feito com menos de uma dezena de indivíduos com quadro realmente de pneumonia, sem que houvesse um grupo controle, onde foi estudado o efeito do medicamento no vírus e não na doença, né? Nós, vamos dizer, do mundo acadêmico, entendemos isso como algo apenas promissor, um medicamento cheio de eventos adversos, mas, vamos dizer, a viralização do resultado desse estudo, vários colegas médicos me ligaram, Marco, devo usar isso num indivíduo que está com quadro gripal? Ninguém em sã consciência deve usar um medicamento como esse, cheio de eventos adversos, para um desfecho, vamos dizer, para uma doença onde ainda não há nenhuma clareza do benefício, né, desses medicamentos. Muito bom. Vamos ver agora como é que está a campanha de vacinação contra a gripe pelo Brasil, começando por Pernambuco. Agora sim, eu tenho o prazer de ver na tela nosso colega, meu xará, Márcio Bonfim. Bom dia para você, Márcio. Muita gente se vacinando aí no Recife, em Pernambuco. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Nós estamos acompanhando a campanha de vacinação que começou hoje. É importante a gente lembrar que não protege contra o coronavírus, mas está levando muita gente aos postos. Encontramos filas aqui na capital. Essas imagens são do bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Os idosos chegaram bem cedo para esperar o posto abrir, mas na hora marcada não tinha vacina e, por isso, a espera aumentou. Lá dentro, nem todo mundo respeitou a recomendação de manter distância, mesmo estando na fila. A gente lembra que isso é muito importante para evitar a propagação do novo coronavírus. Até agora, Pernambuco está com 37 casos confirmados de Covid-19. Vamos ver agora como é que está a situação aqui no Nordeste. Casos confirmados,
Ah, que pena. Perdemos o som do Márcio Bonfim. Ele estava dando os números da Covid-19 no Nordeste, mas a gente percebeu ali que está bastante espalhado, mas a maioria dos casos está no Sudeste, concentrados principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Se for o caso, a gente volta ainda nessa edição do Combate com o Márcio Bonfim, com as informações lá do Nordeste. Agora vamos para o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de idosos, o que exige o dobro de atenção neste momento. A gente vai até lá conversar com a repórter Daniela Ungaretti. Daniela, bom dia. Oi, Márcio, bom dia. Bom dia a todos vocês. Quase 13% da população gaúcha tem 65 anos ou mais. 1.400.000 idosos vivem aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, hoje começa a campanha de vacinação contra a gripe, com várias medidas justamente para proteger esses idosos. Então, algumas cidades da região metropolitana, como Esteio, Canoas e Cachoeirinha, vão ter vacinação domiciliar, ou seja, os idosos não vão precisar sair de casa. Aqui em Porto Alegre, os idosos vão ser vacinados em farmácias e não nos postos de saúde a partir da próxima quarta-feira. Os idosos, que são uma grande preocupação também em relação ao coronavírus, aqui na região sul do país, incluindo os 3 estados, nós temos hoje 207 casos confirmados. São 54 casos no Paraná, 68 casos em Santa Catarina e o Rio Grande do Sul com maior número de casos. 85 em 26 municípios de todas as regiões aqui do estado, um número que quase dobrou em relação à última sexta-feira. Lembrando que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou estado de calamidade pública com uma série de restrições, como o fechamento do comércio, proibição de viagens para fora aqui do estado e uma série de outras medidas que estão sendo postas em prática. Márcio. Muito obrigado, Daniela. Do sul do Brasil, a gente vai até a região norte. O repórter Fabiano Vilela está em Belém e mostra a movimentação num estádio de futebol que foi transformado em posto de vacinação. Fabiano, bom dia. É isso, Márcio. Bom dia a todos. A gente está aqui no estádio da Curuzu, do Paysandu, onde está tendo vacinação desde as 9 da manhã. Aqui do outro lado da Avenida Almirante Barroso tem o estádio do Baenão, do Clube do Remo, que também está tendo vacinação. E a gente vê aqui ao lado um movimento grande desde cedo de pessoas com mais de 60 anos. Até agora, mais de 200 doses foram aplicadas. A Prefeitura recomenda que não haja correria aos locais de vacinação, porque a campanha prioritária para os idosos vai até o dia 15 de abril e a recomendação é evitar as aglomerações. Além dos estádios, também está tendo vacinação aqui em Belém, por exemplo, na aldeia amazônica, que é o Sambódromo Municipal, lá no sistema de drive-thru. Você não precisa nem sair do carro para se imunizar. Também está tendo, normalmente, vacinação nas unidades básicas de saúde, da saúde da família. E aqui em Belém, em outros 30 locais, espalhados por shoppings, farmácias e supermercados. A meta do governo do Pará é imunizar, nessa primeira fase da campanha, mais de 550 mil pessoas com mais de 60 anos. E uma informação que chegou agora há pouco, o governo do Pará confirmou o 5º caso do novo coronavírus aqui no estado, o primeiro no interior do estado. Os 5 pacientes estão em casa, se recuperando em quarentena. Márcio. É isso, Fabiano. Reforçar exatamente como você falou. Quem tem que tomar vacina neste momento, quem tem 60 anos ou mais e também os profissionais da área de saúde. Muito obrigado, bom trabalho para você aí em Belém. A gente já viu o drive-thru da vacinação contra a gripe aqui em São Paulo. Vamos até o Rio de Janeiro ver como é que está funcionando esse serviço por lá. Edivaldo Dondossola, bom dia para você. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos acompanhando o nosso programa ao vivo, aqui o Combate ao Coronavírus. A gente está aqui em frente a um desses postos do Detran que foram abertos hoje para que as pessoas façam a vacinação de dentro do carro, chamado drive-thru. Mas tem muita gente chegando aqui querendo vacinar a pé, o que não pode. Justamente a ideia é vacinar de dentro do carro para não ter fila, não ter aglomeração. O posto aqui abriu por volta das 10 da manhã, mas antes das 7 já tinha gente fazendo fila aqui na frente com o carro. E dá só uma olhada como está a fila agora por aqui no bairro do Catete. A fila começa aqui e vai até o bairro vizinho de Botafogo, quase 2 quilômetros de distância daqui. Quem não tem carro não tem problema, é só procurar um posto de saúde ou uma clínica da família normalmente. O alvo agora, como nós já dissemos, são pessoas acima dos 60 anos e trabalhadores da área da saúde. Não precisa correr, é uma vacina importante, mas hoje é só o primeiro dia. A vacinação para esse grupo prioritário vai ainda até o dia 15 de abril. E esse mesmo esquema de drive-thru também vai funcionar em outros 2 municípios da região metropolitana, como Nova Iguaçu e Niterói. Márcio. É isso, Edivaldo. E sempre lembrando, essa vacina não é para proteger contra o coronavírus, é proteger contra a gripe. Deixa o corpo mais forte para enfrentar a Covid-19, se por acaso a gente vier a pegar. Muito obrigado, Edivaldo. A gente fala para as pessoas ficarem em casa,
que essa é a melhor maneira de evitar a disseminação do vírus, mas e quem não tem essa possibilidade? O repórter Felipe Brizola mostra que a Prefeitura de São Paulo quer criar abrigos para acolher moradores de rua durante esse período de pandemia. Felipe, bom dia. Bom dia, Márcio. Tudo bem? Olha, é uma situação realmente complicada, né? Porque apesar da iniciativa da Prefeitura, Márcio, como a gente pode mostrar para você aqui ao fundo, daqui a pouco a gente vai fazer um movimento aqui para vocês acompanharem. A Praça da Sé em São Paulo, nesse momento onde nós estamos, está completamente lotada em relação a essas populações de risco, né? Segundo a Polícia Militar, temos mais de 300 pessoas aqui, pessoas dormindo, muitas pessoas em situação muito ruim. E há uma ação da Prefeitura em relação aos assistentes sociais que estão vindo aqui, conversando e orientando essas pessoas para que elas vão até os abrigos, só que muitas dessas pessoas se recusam, né? É uma população que frequenta essa região da cidade de uma forma perene. Eles normalmente não frequentam abrigos quando são solicitados. A Prefeitura, de fato, diz que vai ampliar a rede de acolhimento para pessoas nesses casos, né, com esses abrigos emergenciais exclusivos para moradores com suspeita de infecção. Inclusive na Vila Mariana, a gente vai ter um abrigo que vai ser montado justamente para pessoas que já foram confirmadas com casos da Covid-19, mas por enquanto a Prefeitura não deu um prazo quando esse abrigo vai ficar pronto. Mas a situação é essa, Márcia, a gente tem o centro da cidade completamente lotado ainda com a presença dos moradores de rua. E esse vai ser um problema muito grande. Se for levar para um abrigo, como levar, como esse abrigo tem que ser. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate. Obrigado mesmo. Vamos voltar para as perguntas. Hashtag Pergunta Corona. Patrícia, acho que já fizemos essa pergunta, mas é bom repetir. O coronavírus pode ser transmitido pela água que bebemos? Pela água não, Patrícia, mas ele pode ser transmitido sim através do copo, do vidro, onde você toca a mão. Então não compartilhe copos, talheres e garfos e pratos, nada. Jael, quem tem diabetes e mantém o controle da doença tem menos riscos, doutor Marco? Bom, vamos dizer, um dos grupos de risco claros para essa doença é o diabético, né? E claro que se ele mantiver a doença sob controle, isso minimiza o impacto uma vez que ele seja infectado pelo Covid. O Eduardo, é mais seguro ir ao mercado com luvas e máscara? Eduardo, a gente está reservando o uso da máscara, especialmente nesse momento onde nós não dispomos, para quem está doente. Então, se você tem sintomas, você deve sim usar. Primeiro, fique em casa se você tem sintomas. Mas se porventura precisar sair para um médico, para um hospital, para um exame, ou mesmo alguma saída, use máscara. E o profissional da saúde que usa normalmente. Fora dessa situação, não use. Luvas também não. A pergunta da Cláudia, é importante sempre repetir isso. Se alguém da minha família se infectar, como eu e as demais pessoas devemos agir? Perfeito, né? Isso exemplifica muito a importância do isolamento nesse momento, especialmente em locais onde a doença está sob circulação. Então, se alguém da sua família contraiu, vamos dizer, a infecção por esse novo coronavírus, você que está em contato com ela tem uma chance grande de ter se infectado também. Então, permaneçam em casa. A ideia é que você, a partir dessa, vamos dizer, contato, fique por 14 dias em casa, isolado. Essa é o que se sugere para diminuir o risco da transmissão na comunidade. Porque a chance de estar numa casa com uma pessoa contaminada é que todos se contaminem também. A transmissibilidade é grande e, vamos dizer, o período de incubação é em média de 5 dias. Então, até que se iniciam os sintomas, a partir do momento da infecção, em média vão decorrer 5 dias, levando em conta que muitos nem sintomas terão. Portanto, muitos podem ter a doença sem que ela se manifeste de maneira clara. Por isso, o mais correto é que todos fiquem também em isolamento. Contactantes devem ficar em casa. Muito bom. Daqui a pouco a gente volta com novas informações sobre o combate ao coronavírus e também sobre o nosso trabalho de combate às mensagens falsas que tem circulado muito por aí. Aguarde. Às 11h51, estamos de volta com o combate ao coronavírus. Você já deve ter percebido como é difícil saber o que é verdade e o que é mentira nessa pandemia, porque há muitas mensagens falsas circulando pelas redes sociais, algumas histórias absurdas. E a equipe do G1 tem o fato ou o fake, e quem traz isso pra gente todo dia é a Clara Velasco. Clara, bom dia, obrigado pela sua participação mais uma vez.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Está circulando bastante, Márcio, uma mensagem que diz que idosos que deixarem as suas casas e forem para as ruas terão as suas aposentadorias suspensas. E seus filhos e netos terão que pagar uma multa de mais de R$1.000. A mensagem diz que essa é uma decisão da medida provisória de número 922. Mas, gente, isso não é verdade, essa mensagem é falsa. O Ministério da Economia diz que tem, de fato, uma recomendação, principalmente para pessoas integrantes de grupos de risco, como idosos, para que fiquem no isolamento, mas que os idosos, eles precisam ficar em casa, mas que não existe nenhuma decisão para suspender a aposentadoria desses idosos que, por acaso, saiam de suas casas. E aí vale falar que a MP de número 922, ela existe, mas ela fala sobre a contratação temporária de servidores federais aposentados. Ou seja, ela não tem nada a ver com a suspensão de aposentadorias, nem com multas para parentes de idosos que deixarem as suas casas. Também circulou bastante nesse final de semana uma série de imagens da apresentadora Maria Júlia Coutinho na orla do Rio de Janeiro. E aí as mensagens falavam que Maju foi à praia, mesmo com a recomendação das autoridades para que as pessoas fiquem nas suas casas. Mas isso não é verdade, essas mensagens são falsas, essas imagens são antigas, são de 2019. A gente conversou, inclusive, com a Maju nesse final de semana. Ela falou que está em São Paulo, de onde apresenta o Jornal Hoje, e que a última vez que esteve no Rio foi em janeiro desse ano para apresentar o Fantástico. Márcio. Muito obrigado, Clara. Pior do que receber essas mensagens é quando a gente passa para frente essas mensagens achando que elas são verdadeiras. Maju Coutinho, que triste isso. Sinto muito que você tenha passado por isso. Pois é, Márcio, bom dia para você, para todos que estão aí no estúdio. É uma situação mesmo delicada. Fake news tem que ter perna curta, né, Márcio? E o Fato ou Fake do G1 está aí para cortar mesmo as perninhas, as asinhas das notícias falsas. Fica a dica para todo mundo, antes de sair por aí espalhando notícia falsa, com o dedinho nervoso, né? Para, pensa, checa. Existem vários mecanismos para a gente fazer isso, essa checagem. O Fato ou Fake do G1 é um deles, tá, Márcio? Vamos seguir o bonde aqui, já esclarecemos que eu estou aqui em São Paulo, também estou em isolamento social. E a gente vai falar no JH de Economia, a gente vai explicar a medida provisória que permite suspender os contratos de trabalho por 4 meses. Também temos as notícias internacionais, a grande preocupação é lá no estado de Nova York, que já tem 5% dos casos mundiais de coronavírus. Na Itália, o governo apertou ainda mais o cerco, proibiu viagens domésticas, o número de mortes continua muito alto no país e a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, está em isolamento depois de ser atendida por um médico que pegou coronavírus. Tem a discussão, Márcio, em torno das Olimpíadas. No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe disse que os jogos podem ser adiados por causa dessa pandemia. África, né? A África também, são 1.700 casos no continente, só na África do Sul subiu de 128 para 402 casos de ontem para hoje. Vocês já falaram também, Márcio, sobre a situação das favelas, né? Então, eu tenho uma dica importante aqui para quem puder ajudar. A Central Única das Favelas, que é a CUFA, em parceria com várias organizações sociais, estão aí pedindo doações. Então, procura aí, Favela contra o Vírus. Faça a doação, é importante nesse momento, que eu vi aí na reportagem, falta sabão, falta álcool gel, então acho que é uma maneira da gente contribuir também, né, Márcio? É uma realidade muito dura no Recife, como mostramos semana passada, no Rio, em São Paulo, e como bem disseram os médicos aqui no estúdio, a doença já chegou nessas comunidades e vai se alastrar muito rapidamente. Se a gente não conseguir contê-la com hábitos de higiene, com o isolamento, que é difícil, mas precisa tentar ser feito nas comunidades, vai se espalhar muito mais rapidamente. Maria Júlia, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Márcio. Até mais. Até a próxima. Direto aqui no mesmo telão, porque vão entrar novas perguntas que foram feitas por você aí em casa. A Jaqueline faz uma pergunta aqui, e só para a gente esclarecer bem, desinfetante líquido usado em superfícies e para lavar roupas também é eficaz contra o coronavírus? Sim, desinfetantes líquidos que a gente usa na limpeza do dia a dia são extremamente eficazes para limpar superfícies. A Luciana é uma das 22, foi uma das 22, bom, não está abrindo agora aqui, vamos fazer aqui mesmo. Sou síndica de um condomínio em que há 2 casos confirmados. Como organizar a logística de entrega de encomendas e a retirada de lixo nesses apartamentos? É uma boa pergunta, né? E é uma situação, vamos dizer, muito comum hoje em dia. Eu diria que a grande maioria dos condomínios tem pelo menos um caso, vamos dizer, confirmado ou não, né? Mesmo que não confirmado, dessa doença hoje. E se estamos em isolamento, a gente tem que pensar no prédio. Exatamente. Então, evitar, vamos dizer, o acesso ao elevador, se puder descer de escada,
e a entrega de encomendas e retirada de lixo tem que ser feita sob condições respeitando, vamos dizer, a possibilidade de transmissão. O Edmilson pergunta, sou diabético e trato câncer. Posso me vacinar nessa primeira etapa só se você tiver mais de 60 anos, né? Exatamente, Edmilson. Hoje nós convocamos somente os maiores de 60 e profissionais da saúde. A sua etapa vai ser a terceira etapa e a gente vai poder vacinar você em breve. Exatamente, vai chegar a sua vez, o Edmilson. O Alexandre, se eu chegar em casa e guardar algo sem limpar na geladeira, por quanto tempo o vírus vive? A gente perguntou isso na semana passada. Eu fui no supermercado e comprei lá, sei lá, o sabão em pó. Eu tenho que limpar aquele sabão em pó ali? Ou então a pergunta dele, se eu botar na geladeira, eu comprei, sei lá, um frango, está embalado, o vírus pode estar ali. Eu tenho que limpar aquilo ali? Ou se eu botar na geladeira, o vírus morre? Vamos dizer, a gente está tendo acesso a esses estudos agora, não há dados em condições muito diferentes, mas a gente já sabe que hipoteticamente, é possível, sim, o vírus permanecer viável em vários, vamos dizer, objetos e elementos, como ácido inoxidável, cobre, isso já foi testado, cartolina, etc. Então, a viabilidade deste vírus por horas ou até dias é possível nos objetos. E a geladeira, a temperatura baixa, não mata o vírus? Não há estudos especificamente nessa temperatura. Foram estudos feitos em condições ambientais normais. Mas é possível, vamos dizer, que haja isso, mas seguramente vamos dizer, a viabilidade e a persistência do vírus muda muito de acordo com a temperatura, seja para cima, seja para baixo. E na comida? Ontem foi o Tadeu Schmidt, do Fantástico, que me escreveu perguntando, Márcio, pergunta para os entrevistados, na comida, o vírus pode estar vivo na comida? Não, mas aí vale o mesmo recado que a gente deu, vamos dizer, mesmo que a comida não tenha, se o talher que você coloca na comida está contaminado e um outro indivíduo vai para essa comida, é possível sim. Então, o compartilhamento de objetos, na medida do possível, deve ser evitado nesse momento. E esquentar aquela comida dá jeito? Mata o vírus? O calor geralmente mata, mas é importante, como o Marco falou, é lavagem de mãos, né? Não vamos pode estar no alimento, pode estar no prato, pode estar no talher. Lave as mãos que a gente não vai ter risco de transmissão. João Pérez, pessoas com sinusite são grupo de risco? Não, João, sinusite é uma doença respiratória, geralmente de fundo alérgico, as sinusites crônicas, né? E não torna você mais vulnerável para desenvolver formas graves do coronavírus. Fique tranquilo. O Jean Ramalho tem um parente com mais de 60 anos em casa. Quando chego, ele praticamente me faz tomar um banho de álcool em gel. É isso mesmo ou ele está exagerando? Bom, banho ele tem que tomar. É isso que eu ia falar. Você tem um idoso em casa, o ideal é que você tome o máximo de cuidado, como já deve ter ao chegar em casa. Chegou da rua, lave as mãos. Se puder tomar um banho, trocar roupa, melhor ainda. Isso vai depender muito das suas condições de moradia, com quem você vive, mas tente preservar os idosos, que são os mais vulneráveis realmente. Tomar banho, separar a roupa, botar a roupa para lavar se possível e para realmente se limpar. Exatamente. E lavagem de mãos, que é mais fundamental. Antes de beijar, antes de tocar nas pessoas, principalmente idosos, lave as mãos. Se possível, tome um banho, é o ideal. Doutor Renato, doutor Marco, agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso programa. Eles têm uma rápida mensagem para fazer. Doutor Marco, primeiro. Eu acho que a principal mensagem para quem está nos escutando é muito claro, vamos dizer, que são os idosos o grupo de maior risco. É neles que a gente tem que focar todos os cuidados. E lembrar que esse país, Márcio, tem uma coisa que chama-se Sistema Único de Saúde. O nosso SUS, nesse momento, vai ser crucial no combate a essa infecção, uniformizando protocolos e prestando assistência à população. Isso é importante a gente ter em mente num momento como esse. Doutor Renato. Eu queria só agradecer, Marco, o combate pela sua oportunidade. Em tempos de tantas fake news, a gente ter oportunidade de esclarecer é fundamental. E a acolhida aqui na Rede Globo, com a distância, como vocês estão tratando com responsabilidade, todos nós, com o distanciamento, é perfeito. Eu quero só parabenizar toda a cobertura que vocês vêm fazendo. Um dia a gente vai dar um abraço. Não agora, mas um dia a gente vai dar um abraço. Para rever esse combate ao coronavírus, basta ir ao Globoplay. Você já sabe, pega o seu celular e aponta para o QR Code aqui embaixo. Você vai direto para a página do G1 de perguntas e respostas sobre a Covid-19. A gente repete, quando a gente se protege do vírus, está protegendo a todos. Se puder, fique em casa e lave bem as mãos. É a Globo ao seu lado no combate ao coronavírus. Você fica agora com as notícias do seu estado. Boa tarde e até amanhã.